E você aí de casa, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Juliana Rangel News do YouTube. Olha eu pedindo sua inscrição, gente, já se inscreveu no canal, ativou o sininho? Bora aí que é importante, tá bom? E também você ouvindo a gente pelas plataformas de áudio aí de onde você estiver. Muito obrigada pela sua audiência, tá bom? Hoje eu vou começar meu bate-papo aqui um pouco diferente. Antes de eu apresentar aqui o meu convidado, enfim, né, fazer a apresentação formal, eu quero colocar uma foto aí na tela e vou começar a dar algumas pistas para ver quem já se liga, assim, ó, se recorda e fala, opa, eu já sei quem é. Vamos lá, claro, né, gente, uma dica, é óbvio, é alguém do futebol, do esporte. Essa foto aqui, ó, que vocês estão vendo aí na tela, é dos anos 90, Botafogo do Rio de Janeiro. Ele vai contar melhor essa história aqui, mas também essa época aquela que a gente fala que o Maracanã recebia 150 mil torcedores, né, gente? A época, assim, mais ainda de auge dos jogos, do futebol, que toda a torcida podia ir pro estádio, né? Enfim, emoção, ele vai falar disso. Outra dica, ele foi goleiro nos anos 90 do Botafogo. E aí? Pegou a dica aí ou não pegou? Tá difícil? Tá nada. Agora eu vou dar a última que eu já vou apresentar. E também jogou, né? Foi um goleiro aqui no Botafogo de Ribeirão Preto. Ó, ficou muito fácil, ó, pra você aí. Mas eu tô recebendo aqui hoje no estúdio Roberto Palmieri. Gente, Roberto Palmieri tem 55 anos, é aí do esporte, 20 anos na carreira do futebol aí, tanto como goleiro, também algumas partes técnicas que a gente vai falar um pouco aqui. Encerrou sua carreira aos 32 anos de idade, foi goleiro aí, iniciou base lá no Bangu, passou pelo Botafogo do Rio de Janeiro e Botafogo de Ribeirão Preto, mas eu acho que eu posso falar que você é um ribeirão pretano, né, Palmieri? Seja bem-vindo, ô carioca. Juliana, obrigado pelo convite. Um abraço aí para toda a tua audiência. É um prazer estar aqui. Eu sou carioca de nascença, mas eu hoje sou mais ribeirão pretano que carioca. Muitos anos, né, aqui. Eu estou mais tempo aqui do que vivi no Rio. Não perdi o sotaque, mas não é mais o sotaque que era. Se você conversar com um carioca que chegar aqui agora, ele vai falar diferente de mim, né? Fala cantado, daquele jeito. Eu perdi isso aí, mas eu ainda tenho R, arrastado e tudo mais. E estou aqui desde a época que vim trabalhar aqui em 90. Né? Aqui eu conheci a minha atual esposa, atual e única. A gente fala atual porque já teve outra, né? A única, atual esposa. Quantos anos de casamento? A gente tem... Puxa aí na memória. São 27 anos. Bastante tempo. Que meus bom, filhos né? nasceram em Ribeirão Preto, começaram seus estudos aqui, por força das escolhas, se formaram fora. Mas vivem aqui, né, estão sempre aqui em Ribeirão Preto. Então, eu costumo dizer assim, eu fui acolhido por Ribeirão, mas antes de Ribeirão me acolher, eu acolhi Ribeirão. Que bacana. Gente, a gente vai falar de tudo um pouco aqui, né, Palmeira? Mas hoje também você atualmente preside aí a Associação Nacional de Treinamento de Goleiros, que é a ABTG. Você também preside aí a FBTF, que é Treinadores de Futebol. Ou seja, você encerrou sua carreira, mas ainda você sempre ficou um pouco no meio, mais na parte técnica, agora mais uma coordenação, enfim, um ensinamento, né? Passando um pouco do que você também construiu ao longo da sua carreira, né? É assim, João, na ABTG eu sou presidente, eu presido a Associação Nacional dos Treinadores de Goleiro. Na FBTF eu sou um dos diretores. A FBTF é a Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol. O Mancini, Dorival, Jorginho. É uma federação que foi criada para cuidar dos interesses dos treinadores de futebol no Brasil, a BTG dos treinadores de goleiro. Então tem um pouco de vínculo. Essa coisa da comunicação, que é peculiar a nós dois, não é? Eu falo que eu fui jogador por acidente, porque assim, eu gosto muito da comunicação, e tanto é que hoje eu trabalho com isso também. Né? Mas você também já foi da TV, depois da carreira de goleiro, fez vários projetos, rádio e TV também. Nós nos formamos radialistas juntos. E essa história, deixa eu falar. O Palmieri, eu conheci ele num curso de radialismo do Senac, que nós fizemos juntos. Não, a gente falou, ano, Palmieri. Deixa quieto. Deixa pra lá. Os anos 90, não foi? 1998 foi o curso. É isso aí. Gente, nós fizemos curso de radialismo. Foi uma época boa também. Não estamos aqui porque caímos de paraquedas. Não, de forma alguma. A gente tem toda uma história, né? Mas eu nunca deixei, depois que eu parei de jogar, você vai fazer as perguntas aí, né? Mas é um briefzinho aqui, ó.
Eu parei de jogar, eu fui trabalhar com TV, trabalhei com rádio, escrevi para alguns jornais, mas eu nunca estive longe do futebol. E aí o que o futebol faz? Ele meio que te aliena do mundo. Eu posso te garantir, quem vive no futebol vive num mundo alienado das outras coisas. Aí eu fui estudar de novo. Eu já era formado, eu fui me pós-graduar, me pós-graduei, estou fazendo uma segunda pós-graduação. Assim, ó, cursos pra caramba, para você entender o universo que cerca você, porque dentro do futebol é um mundo, fora é um mundo completamente diferente. E eu fui aprender a lidar com esse novo mundo depois que parei. Então aí essas experiências foram importantes, inclusive experiências dentro do futebol, mas não dentro das 4 linhas como atleta. Uhum. Morei fora do Brasil, fui trabalhar com futebol fora do Brasil, trabalhei em alguns clubes no Brasil dentro das comissões técnicas, né? Trabalhando com o futebol, ali como treinador, auxiliar técnico, treinador de goleiro, coordenador técnico. Então, assim, hoje, essas associações, a associação que eu presido e a federação que eu faço parte, me coloca em contato. Tudo que você imagina que acontece hoje no futebol, eu sei, porque eu estou falando e todo dia estou ali interagindo com pessoas que estão dentro dos clubes, no Brasil e fora do Brasil. Então, a gente sabe tudo a respeito de licença para trabalhar dentro e fora do Brasil, o que está acontecendo no mercado, clubes que hoje te dão mais condição de trabalhar, menos condição de trabalhar, clubes que viraram SAF, outro não, é legal a SAF, não é legal, quer dizer, enfim, tudo isso que cerca o meio do futebol, eu estou inserido, estou junto e misturado, é isso. Você tem 2 metros de altura. Já tive 2 e 1. Viu, gente? A gente colocou isso aqui na discussão, porque segundo os sites, assim, até inclusive dos clubes, né, que o Palmeiras jogou e foi goleiro, era 2 metros e 1. Quando eu então, na verdade, chuteira, agora tem 2. Quando eu colocava chuteira e eu era medido, eu ficava com 2 e 3. Mede aí, eu estou uniformizado, 2 e 3. Tira a chuteira, 2 e 1. Mas todo mundo sabe que a gente envelhece e a gente diminui. Então, hoje eu estou com 2 metros e não vou medir mais, porque eu não quero saber se eu vou ficar menor do que isso. Faz parte. E é uma coisa curiosa, porque, igual a gente estava falando também, né? Você comentou que, para você, isso, quando você começou a carreira, era coisa de outro mundo, né? Porque, geralmente, os goleiros naquela época eram perto de 1,80. Hoje inverteu, né? Hoje, 1,80 já nem passa num teste, né? Você estava comentando. Não. Eu sofri preconceito por ser grande quando eu iniciei. E hoje, os goleiros baixos sofrem preconceito porque são baixos. Eu tive que vencer uma barreira. Provar que eu era bom apesar do tamanho. Que é a mesma barreira que o goleiro pequeno tem que provar por ser pequeno. Com um diferencial. Quando eu entrei, havia aquela esperança de que um goleiro grande era muito bom e daria muito certo. Porque o futebol exige essas aptidões. Tem que ser grande, tem que ser forte, tem que ter velocidade, tem que ter potência, que é uma desvantagem para quem quer hoje jogar na posição e é baixo. Porque os clubes nem se sujeitam mais a ver. Eles não querem saber se você é bom ou não, se você já não tem altura. Então tem muito talento que se perde porque já se criou esse estigma. Os clubes não querem. O mercado não abre portas. Não absorve. O mercado não absorve mais goleiro pequeno. O goleiro é muito bom, você tem que ver esse goleiro. Qual a idade? Qual a altura? Primeira coisa. As outras posições, zagueiro também são exigentes. Zagueiro baixo também sofre também bastante discriminação. O cara tem que ser um craque, tem que ser fora da curva para poder ser aceito. Acho que toda profissão tem as suas nuances e seus quadros ali de exigência. No futebol está assim, pode ser que amanhã mude. Me fala uma coisa, você começou como base, cresceu no Rio de Janeiro e no time do Bangu. Isso. E não tem como não falar desse momento, da sua trajetória no Bangu, sem lembrar do Zagallo na época como técnico, até porque recentemente, né, ele morreu, ou seja, 92 anos de idade também, né, e o Zagallo foi aí 4 Copas, né, do mundo, campeão, tem história, ou seja, é o ícone, né, do futebol. Sim. Eu queria que você falasse um pouco do que você lembra daquela época, de você com o Zagallo. Ju, não dá para falar do Zagallo sem considerar uma coisa aqui. Tem muito colega do futebol que se projetou muito bem, que é reconhecido internacionalmente, que ninguém vai dizer que o cara é ruim,
mas que não tem 10% da moral do que o Zagallo conseguiu construir na carreira que ele teve. Porque não foram só as vitórias, os títulos, é quem ele era e o que ele representava. Tá certo? Se você pegar ali, tanto dentro desses trabalhos que eu faço, todo mundo respeita ele. Já tem outros colegas, se você falar o nome, mas o cara fez isso, o cara fez aquilo. O Zagallo nunca teve nada que saísse fora disso, né? Não. E eu trabalhei com ele, eu vi de perto. Então, assim, eu costumo dizer assim, que eu nunca vi tanta simplicidade dentro de uma pessoa tão especial. Porque ele era aquele tipo de pessoa que onde ele chegava, ele mudava a atmosfera do lugar. Por ele ser quem ele é, por ele representar o que ele representava. E hoje, outros causam isso também. Alguns causam até repulsa. Putz, esse cara fez isso, aquilo, ele é um monstro. Mas tem isso. Não tinha mais o Zagallo. O Zagallo só tinha carinho. Apesar de ele era uma pessoa extrovertida, ele era um cara colérico, não, ele era um cara sanguíneo pra caramba, né? Ele batia e voltava. Então ele fez, ele por força até de quem ele era, o que ele construiu, ele tinha muitos adversários, né? Infelizmente a vida é assim, às vezes você não precisa fazer nada, basta você ser quem você é pra pessoa, né? Não gostar de você, não né? Tem como. Então ele tinha aqueles que não gostavam dele. E se você tem tua personalidade, você vai ter adversários. Você sabe uma coisa interessante, que eu quero falar isso. O problema da inveja que as pessoas tinham dele, não é, isso vale pra gente também. O problema da inveja não é você querer o que o outro tem. A essência da malignidade da inveja é que a pessoa não quer que você tenha o que você tem. Ela não quer só o que é seu. Ela não quer que você tenha o que você tem. E o Zagallo tinha. Então ele causava muita dor nas pessoas que tinham inveja dele, do que ele tinha construído, do que ele fez. E de nossa parte, de quem milita no futebol, ele só teve respeito, carinho. De mim, ele só recebeu isso. Teve uma vez que ele veio fazer um jogo aqui, olha como é que era o Zagallo. Ele já era o cara. Já tinha me treinado no Bangu, veio com a Portuguesa de São Paulo, que ele foi treinador da Portuguesa, aqui jogar contra o Botafogo. E eu sabia que eu ia ter dificuldade para conversar com ele se eu fosse no hotel. Segurança, aquela coisa toda. Falei, eu vou dar uma ligada para ver se eu consigo ir lá. Aí eu liguei no hotel. Eu quero saber se... Eu quero falar com o Zagallo. Vamos passar, não é assim que funciona, deixe seu nome, Deixei, acabou. Nem vou lá. Se para ligar tá assim, imagina se eu for lá. Não vou mexer com isso. Dali a 2 horas, aí já estava muito próximo do jogo. Mas foi antes do jogo. Quem me liga? O Zagallo. Palmieri, por que você não veio aqui? Pipipi, ficou conversando comigo 10, 15 minutos. Desejei boa sorte a ele, aquela coisa toda. Esse é o Zagallo. Sabe, Didi Folha Seca foi outro que me treinou lá atrás também no Bangu. Então, assim, é um cara também campeão do mundo, um gentleman, uma pessoa, um diferencial. Era outro que quando chegava ele mudava a atmosfera, por ser quem ele era e o que ele representava. Tem gente que hoje só é porque representa, mas não pelo que é. É só pelo que representa. Conseguiu ganhar, tem título, tem nome, mas não desfruta do respeito da classe, entendeu? Porque ele errou em outros caminhos. Ele não conseguiu manter o foco, porque a gente, é o que eu falo às vezes de quem canta, né? Mas a pessoa tem uma voz, não é só a voz, é quem a pessoa é. Porque às vezes você pega uma pessoa com uma voz maravilhosa, não vinga. E tem um até que tem uma voz... né? Não adianta. É a pessoa. Então o Zagallo era essa pessoa. Ele é. Porque o tempo vai passar e a gente vai continuar lembrando dele com carinho e respeitá-lo por tudo que ele construiu, por tudo que ele conquistou. E todas as pessoas que ele formou, o legado que ele deixou dentro do futebol. Enquanto eu estiver vivo, eu vou defender isso. Né, de que as pessoas falam muito da modernidade, do futebol para frente. E eu defendo a ideia de que a gente tem que olhar para trás, quer dizer, isso é controverso. Nesse caso, a gente precisa olhar para trás para poder resgatar algumas coisas, para poder avançar. Futebol está muita falácia, moderno, futebol... Não, olha para trás, vamos olhar para trás, porque foi lá atrás que a gente conquistou tudo que a gente tem hoje. E é justamente que a gente está tentando provar para as pessoas que a gente tem a capacidade de fazer mudança, de promover mudança, de modernizar
é que está fazendo com que nós não nos destaquemos mais como nos destacávamos, porque a gente está querendo reinventar algo que fomos nós, com toda a competência, né, que criamos. Você fala, Vicente Fiola, Moré Moreira, você tem Zagallo, você tem Parreira, você tem Filipão, 5 títulos mundiais. Ninguém fez isso ainda na história do mundo que nós fizemos. Por que eu tenho... Eu não estou dizendo que português é ruim. Mas por que a seleção de Portugal escolheu um espanhol para treinar a seleção de Portugal? Sabe? É muito modismo. Muita vibe que a pessoa surfa nela, não sabe nem o que está falando. O futebol tem disso também. E por que você acha que isso acontece agora? Porque o futebol, Ju, a gente costuma dizer que é uma paixão de porteira aberta. Todo mundo entra, todo mundo entende, todo mundo fala. Eu vi ontem uma repórter, eu não sei se ela está na Globo ainda, ou se era da Globo, não sei, cornetando o fato do Dorival ser o treinador da seleção. A gente tem que se perguntar isso. O torcedor tem parcela de culpa, tá? Em tudo que no futebol, tudo que está acontecendo, porque o torcedor ouve, acredita e carimba. Não pode ser assim. Nada na vida deveria ser assim. Essa repórter diz que falou mal do Dorival, eu fiquei pensando, puxa, mas quem é ela na fila do pão para falar mal do Dorival? Essa mulher nunca jogou em clube nenhum. São coisas que a gente precisa pensar, Ju. Sabe? Ela ganhou o quê? Ela disputou a Copa do Mundo? Qual é o embasamento que ela tem para chegar ali e falar isso? Eu que não gosto de estar falando, gente, óbvio, eu acompanho dentro do meu limite futebol, mas não é uma área, vamos dizer assim, que eu domino. Eu até brinco que quando eu trabalhava no Jornal A Cidade, uma vez o pessoal chegou em mim e falou assim, olha, o repórter vai sair de férias, a gente precisa colocar você para cobrir futebol dos plantões de final de semana. Eu falei, vocês querem que eu escreva a matéria errada? Eu não sei o que é um escanteio. Assim, agora ela já sabe, né? Agora já sabe, sei, né? nada, até hoje eu não sei, sério? Consigo entender, olho. Mas como? Não, escanteio eu sei, tô brincando, não sei quando é... Impedimento, desculpa, eu falei errado, escanteio eu sei, gente, pelo amor de Deus, é óbvio. Mas o impedimento é complexo mesmo. Então, tipo assim, eu olho e falo, cara, como assim? Como é que vocês calculam que isso é impedimento? Mas brincadeiras à parte, assim. Mas eu mesma sendo um pouco leiga, tipo, não é uma coisa que eu acompanho e quem sou eu pra opinar? Só que a gente vê isso muito nítido nas redes sociais hoje. Todo mundo, é que você falou, entende de futebol e cai malhando. É jornalista, é torcedor, é uma pessoa que não tem nada a ver e tá lá, nem conheceu, nem deu oportunidade pro cara que acabou de assumir que é técnico, que tá malhando, às vezes um jogo que não foi tão bom. Cara, eu já vi quantas vezes técnico cair por conta de torcida de futebol, direto, é o que mais acontece. Olha só, o treinador perde no domingo, tem uma pesquisa, não sei nem se é legal você ver essa pesquisa, viu? A gente está lá no canal, o canal no YouTube tá como Fala Treinador. É uma pesquisa que foi feita na Alemanha por um brasileiro. Um brasileiro estudioso, usando matemática científica, junto de mais 2 alemães. Eles fizeram uma pesquisa dos últimos 20 anos do Campeonato Brasileiro para entender por que o treinador brasileiro é demitido do jeito que é. Aí eles descobriram, então eles estudaram o passado. Eles não estão prevendo o futuro. Então eles pegaram números, estamos falando de estatística. Para entender. O que aconteceu para chegar nesse ponto? Resumindo, eles chegaram a um consenso de que se demite no futebol para transferir responsabilidade. Então, bota a Juliana para ser treinador, deu certo, deu errado, tira o Juliana para outro. Mas quem está por trás é que está tocando esse projeto. É ele que contrata, é ele que manda embora, é ele que escolhe, é ele que define, não é o treinador. O treinador é um instrumento usado para esse fim. Mas aí que entra o papel importante da mídia, e que eu culpo a mídia por isso. Né? O treinador perde no domingo, na segunda-feira, a enquete. Você acha que o treinador merece continuar no cargo? Porque ele perdeu um jogo. Nessa pesquisa, provou-se que com 3 derrotas seguidas, não importa o que você fez para trás. Não importa. Não importa se você ganhou 10 vezes. Se perdeu 3, já era. Filipão e Parreira perderam de 7-1 para a Alemanha aqui dentro. Foi uma vergonha? Foi. Só eles perderam? Não. Os jogadores perderam, nós perdemos como torcedor. O futebol brasileiro perdeu como um todo. Mas eu vou esquecer da Copa do Mundo que cada um deles ganhou? Não posso, porque eles conquistaram. A gente precisava era usar o que aconteceu aqui para a gente ver onde é que a gente errou e não repetir o erro. Não. O que se fez com o futebol? O que se faz com as pessoas? É mais fácil, né? Vamos destruir tudo, vamos acabar com a honra da pessoa
Ju, se eu não fizer um programa legal com você, se der errado aqui a nossa entrevista, pô, vão me matar por causa disso? Sabe? Hoje, você pega o Twitter, é impossível você caminhar pelo Twitter sem você sair sujo de sangue. E no futebol é ferro e fogo. Não pode ser assim. Olha só, por isso estou te falando, é muito extremo. Se tem uma coisa, vamos falar de fascismo, se tem uma coisa fascista é você entrar hoje dentro do Twitter, é você tentar entender o torcedor. Tem uma cena que ficou marcada para mim ano passado, que foi um torcedor entrando em um jogo, num campeonato, eu não me lembro que série que foi, mas foi um campeonato brasileiro, não sei se foi D, C. Ele entrou com a filha no colo e entrou para agredir o jogador. Ele chutando o jogador no chão. Essa cena existe, eu te mando depois. Isso foi emblemático. Não sei se você viu isso. Peraí, o cara entrou com a filha no colo para agredir um jogador. O que ele está passando para a filha dele? Qual é o ensinamento que ele está passando para a filha dele? Na sua época não era assim. O futebol sempre teve... o futebol é paixão, tá certo? Mas você, do jeito que está hoje, não é só o futebol. Está muito estranho hoje. As coisas Pavio curto, muito, parece que são dores que você leva para fora, para violência. E não é só no futebol, mas o futebol intensifica mais, né? As pessoas não estão, Ju, se relacionando bem consigo mesmas. Uhum. Você vê que tá um pouco fora, mas assim, eu tenho uma irmã que trabalha na área da saúde e ela, conversando com ela, falou: olha, nunca houve tanta internação de jovem por conta de tentativa de suicídio. Então, para o jovem não se suicidar, interna e vamos prestar os cuidados. Ela trabalha dentro de uma área que eles selecionam esse pessoal para as internações. Então, assim, o agravamento, ele vem realmente da falta de entendimento que as pessoas têm na hora de se relacionar com as suas frustrações. O futebol, como ele desencadeia muita emoção, a pessoa acaba extravasando. Transborda ali. Aí junta uma galera do lado, tá do outro, aí vamos se matar, vamos. Aí eles vão pra rua e começa a tirar pau, pedra. Tem um louco no meio lá que tem uma arma. Quer dizer, aí isso faz com que o clube incentive as torcidas, né, a pegar ônibus de jogadores em estrada e jogar pedra, encurralar treinador e jogador de futebol em aeroporto, invadir CTs de treinamento para agredir. Que é um absurdo. Cara, e que mundo que nós estamos vivendo? Porque se uma hora eles vão pegar um louco, vai puxar uma arma, vai dar ruim. O que nós vamos esperar? O que nós vamos ter que fazer para mudar isso? Então, o papel da mídia. Comecei a falar isso por causa disso. Papel da mídia. Chegamos ao consenso que não se deve noticiar suicídio. Porque o suicídio provoca outro suicídio. As pessoas que veem o suicídio estão na crise, elas... eu vou fazer isso também. Então, não se noticia, mas não se cobre um suicídio como se cobria antigamente. Futebol tem que fazer a mesma coisa. Eu não vou dar ênfase a determinados as brigas, temas. As coisas ruins, porque foca no que é bom, né? Foca no jogo. Vamos usar a inteligência, né, policial, das forças policiais para poder encontrar, localizar essas pessoas, porque, Ju, você não é torcedor, é bandido. Ele bota a camisa do clube, eu torço. Não, você é bandido e você torce pro time. Torcedor é aquele que vai lá, que ele é sócio-torcedor, ele paga ingresso, ele chora pelo clube, ele vai lá, extravasa, mas respeita os seres humanos que ali estão. Vai sair um palavrão ou outro, faz parte do negócio. Mas agredir, tentar tirar a vida do outro, intimidar, desculpa, isso para mim não é esporte. Isso aí não tem relação com o esporte, não é torcedor. Palmieri, e quando você sempre, na verdade, assim, tinha ideia de que você seguiria essa carreira do futebol, do esporte? E fala um pouco da sua história lá atrás, eu como estudei, você começou. Eu ia fazer colégio militar. Isso era a visão que meu pai tinha. Mas meu pai também gostava muito de futebol. Você não tem ninguém na família? Não. Meu pai jogava amador, como, né, a maioria das pessoas e tal. Mas aí quando eu sempre fui goleiro. Esse é outro detalhe. Geralmente goleiro... o cara é goleiro... geralmente não quer ser goleiro, não é isso, não? Ou tô errada? Me corrige. Porque é uma posição... O Erasmo Carlos tem uma música... Nem jogo comum de turma, assim, né? O povo não gosta de ficar no gol. Quer ir pro gol. Inclusive, esses aplicativos de peladinha aí, os goleiros, eles são fixos. Você paga pro cara ser goleiro. De tão ruim que é jogar no gol. Entendeu? Então, os caras pagam o goleiro porque ninguém quer ir pro gol. Então, 4 na linha, os goleiros são pagos e eles vão jogar. O Erasmo Carlos fez uma música que diz assim: quem vai jogar no gol? Depois você caça lá que você vai ouvir, quem estiver vendo. Né? Quem vai jogar no gol? Aí ele começa, é uma metáfora assim, né? Tem analogias ali também, que ele, dentro da letra,
que ele compôs, é difícil fazer determinadas coisas. E ser goleiro é muito difícil. Então, as pessoas não querem. Mas eu sempre tive amor pela posição. Eu já comecei no gol e geralmente ia para o gol quem não era bom na linha. Eu nunca tentei jogar na linha. Eu já fui direto para o gol porque eu amava ser goleiro. Para mim, é a posição mais bonita que tem dentro do futebol. É que eu me especializei, é que eu entendo mais, né? E eu costumo dizer que goleiro é uma raça diferente, porque é uma área de sofrimento. É uma posição de sofrimento. É igual árbitro. Pô, ser árbitro é muito difícil. Entendeu? Então são posições dentro do futebol. Treinador de futebol é muito difícil. Entendeu? Quando você é atleta, é você e mais 30. Quando você é treinador, é você cuidando de 30. 60. 90 milhões, não é? Porque tudo que você faz vai gerar uma consequência que desencadeia algo muito grande, que está fora do teu controle. Então, o futebol realmente é muito difícil. Eu sou a favor, inclusive, tá, Ju? São as questões... Eu vou falar de duas coisas que são antagônicas, tá? Mas não estou defendendo nenhum lado nem outro, que a minha posição é diferente das duas. Então, vamos lá. Bolsonaro entrou se dizendo atleta. Eu fui atleta. Primeira coisa que ele fez, acabou com o Ministério do Esporte. Lula entrou defendendo políticas públicas e etc. Todo mundo conhece o perfil do Lula. Botou na Mose. Legal, show. Ex-atleta, tem a cabeça de atleta, vai fazer algo para o esporte. A gente acredita nisso. Por conta da política, o que ele fez? Da politicagem, né? Arrancou na Mose e botou alguém que não é da área para cuidar do ministério que ele recriou. Que seria uma bola dentro, recriar o Ministério do Esporte. Então, eu sou a favor do Ministério do Futebol no Brasil. Sabe por quê? O futebol para nós é tão importante, ele é tão grande, ele gera receita, mão de obra, emprego, ele leva o Brasil para lugares que o Brasil nunca sonhou ir. Porque onde é que a gente se destaca no mundo? Ou é no agro, porque a gente alimenta a boca de quase todo mundo com alguma coisa que a gente planta aqui no Brasil, ou é o esporte. E o futebol é o maior deles. Por que não dar uma atenção maior ao futebol, né, e, de carona, trazer as outras modalidades esportivas dentro de um ministério que realmente trate do esporte, sem fazer politicagem? Você vem de família humilde? Sim, mas assim, meu pai... Eu até falo com as minhas irmãs assim, né? Eu tenho 3 irmãs. Tá? Eu sou o único homem e sou o mais velho. Todos nós nos formamos, os filhos. Meu pai era professor. Então, apesar de eu ser de família humilde, meus pais, eles sabiam exatamente onde estavam e o que estavam fazendo. Então, eu fui criado num lar onde se lia direito, se entendia as coisas, se buscava a verdade. Você está entendendo? E a gente vê, infelizmente, que por força da condição da pessoa, às vezes ela se sujeita a viver em condições precárias no que diz respeito a conhecimento, né, de ter acesso à informação. Então, eu vou dar um exemplo aqui básico. Você pega uma pessoa que não foi alfabetizada de forma correta, mesmo na fase adulta, ela vai ter dificuldade de pronunciar algumas palavras e colocar a gramática, né, de forma correta. E aquele que foi alfabetizado direitinho, mesmo que ele não seja um expert em alguma coisa, quando ele fala, esse cara coloca as palavras de forma correta. Estou falando só do emprego do português. Você imagina nas outras coisas, qual a dificuldade. Vou te interromper um pouquinho só para eu dar um recado para quem está em vontade, casa. E depois nós vamos entrar um pouco na sua carreira, Palmieri. Eu tenho certeza que você tem um monte de história guardada aí para a gente contar, para a gente falar. Enfim, gente, você que tá em casa, eu tô pegando aqui porque eu acabei de receber uma promoção fresquinha da Claro, eu nem ainda noticiei, tá? Em primeira mão para você aproveitar. Você que tá em casa, olha essa promoção, começando 2024 com o pé direito, você que ainda não tem a internet aí de ultra velocidade na sua casa, o combo aí de TV, telefone, tem que aproveitar agora. Promoção da Claro, que é o seguinte, vou até ler porque eu acabei de receber, hein, que o pessoal me mandou. Fibra mais 500 mega com Globoplay e Claro Controle 20 GB por apenas R$ 149,80 por mês. E ainda leva o telefone fixo gratuito. Gente, tem que aproveitar, incluso, na verdade, ligações aí, né,
da sua casa ou seu telefone, enfim, tem que aproveitar essa promoção da Claro, que já começou 2024 com o pé direito. Na sua tela tá passando aí todas as informações. Você pode ir em qualquer loja da Claro, de onde você estiver, né? Ou acessa o site também que tá na tela para você aí, para aproveitar essa promoção e ter a melhor internet na sua casa, férias também, criançada em casa, todo mundo usando, tem que aproveitar, tá bom? Voltamos. Palmieri, um pouco da sua carreira. Você começou no Rio, né? E depois você foi passando por alguns outros times, mas você veio para Ribeirão Preto também, onde inclusive nós falamos aí que você fixou residência e tudo mais. Como é que foi essa trajetória para você desses 20 anos? Eu não me arrependo de absolutamente nada. Eu precisava viver tudo que eu vivi para estar aqui hoje com você, né? Eu tenho essa convicção, né, que a gente tem. Nós somos resultado das nossas experiências. Então, eu sou muito grato a Deus por ter me trazido para cá, por ter conhecido a minha esposa, meus filhos terem nascido aqui, eu ter tido a oportunidade. Você citou o Botafogo, mas eu joguei no comercial também, né? Eu joguei no comercial na primeira edição da Copinha, segundo semestre. Passou pelos dois times. Passei pelos dois times. Quando você veio para Ribeirão, veio para o Botafogo. Botafogo. Eu voltei para o Rio, voltei para o Botafogo. Depois eu saí, aí quando eu voltei, sempre morando em Ribeirão, né? Uhum. Porque a minha primeira passagem aqui, eu gostei da cidade, eu fixei residência aqui. Aí passei pelo comercial, tenho experiência de trabalhar fora do campo no comercial, nunca tive essa oportunidade no Botafogo, né? Sempre trabalhando com futebol e no comercial tive essa experiência, foi uma experiência maravilhosa. Aliás, foi na melhor fase do comercial, né? Quando eu trabalhei no comercial, fora das quatro linhas, na história recente do comercial. Estou falando da história recente, não nos anos dourados, é uma história recente. Quando o comercial estava na primeira divisão do Paulista, a gente tinha uma categoria de base forte, então eu coordenava a base e coordenava os trabalhos no profissional. Eu não era o executivo, mas eu fazia um trabalho próximo da direção, um trabalho muito bom. Então essa trajetória, Ju, eu vejo como... É claro, a vida é assim, ó. Se você olhar para cima, tem gente melhor que você. Se você olhar para baixo, tem gente pior. Estou falando profissionalmente, gente melhor colocada. Eu prefiro sempre ser grato. Eu não quero mais? Quero, mas eu sou feliz porque consegui chegar até aqui. Porque quando eu olho para baixo, eu vi que muitos não conseguiram. Então não dá para eu, o tempo todo, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, e sem ter dentro de mim aquela porção de gratidão, né? Eu li um livro que chama Mergulho na Paz, do Hermógenes, do filósofo. Tem um pedaço lá que diz assim, uma frase, né? Conserve em ti o sentimento de bastante. Pô, peraí, para abraçar o mundo, tá bom, poderia ter mais, vou continuar trabalhando para buscar novos objetivos, mas eu sou muito grato por chegar até aqui. Estou te respondendo, você falou da trajetória, não é? Eu quero continuar trabalhando, gosto de comunicação. Eu falei para você, eu fui goleiro por acidente, porque eu gostava muito de ser goleiro, mas eu acho que a gente corre na nossa veia a comunicação. E com quem que você tem recordações, assim, que na época dessa trajetória sua que você jogou, que foram jogadores, assim, profissionais, colegas que foram extremamente importantes, assim, para você ao longo dessa trajetória? Foram muitos. Eu não tive nenhum que você fala, esse aqui é uma referência. Eu não tive uma referência. Todos contribuíram, né, de alguma forma, para engrandecer a minha capacidade dentro do campo como ser humano também, né? Então eu tive alguns colegas, assim, o Márcio Rossini, que era um zagueiro, inclusive de seleção brasileira. As pessoas confundem o Rossini com o Márcio Nunes, porque o Bangu teve um atleta lá que deu um carrinho no Zico e arregaçou o joelho do Zico. Então os dois se chamavam Márcio, de Rossini e o Nunes, que jogavam no Bangu na minha época. Quem, infelizmente, deu essa entrada no Zico foi o Márcio Nunes. E ele vive até hoje com esse peso nas costas dele. Se ele se arrependeu ou não, é problema dele. Eu estou te falando do que a gente vê, né? Porque aquilo tirou o Zico do campo. Tirou o Zico de uma Copa do Mundo. O Márcio Rossini, que não é o Nunes, quer dizer, esse foi zagueiro do Santos, jogou na seleção. Esse cara, para mim, foi assim, uma das referências, né? Mauro Galvão, uma referência, que foram jogadores que marcaram época. Você vê, eu poderia falar aqui o Cláudio Adão, que foi um atacante muito conhecido, eu poderia falar aqui o Arthurzinho,
também foi uma referência. Pessoas corretas, caráter. Antigamente, Ju, o jogador ficava no clube 10 anos. Não tinha essa troca curta, que agora é rápido, né? Você tinha identidade com a torcida. Hoje, quando eu vejo alguém beijando o escudo, assim, difícil. Só se o menino veio da base, que aí na base você fica 10 anos no clube, você cria uma identidade com o clube, com o torcedor. Aí você cria um amor. Que amor é esse de 3 meses, 4 meses? Eu não acredito. Tá certo? Ah, mas o fulano era torcedor daquele clube desde cedo. Aí beleza. Tudo bem. Ah, o Palmeiras torceu. Eu torço pro Fluminense no Rio. E joguei no Bangu, nunca joguei no Fluminense. Se eu pudesse voltar no tempo e jogar pelo Fluminense, eu ia beijar o escudo do Fluminense. Porque Você já é meu time de coração. teve algum jogador assim que não batia muito santo? Vários. Vários. E a porrada comia. É porque na minha época a gente resolvia no braço. Sério? Ué. Saía mesmo na porrada? No braço. Eu não gosto de você. Ah, não era. A turma separava. No outro dia tava junto, vamos jogar. Mas o que levava eu não gosto de você? Às vezes, assim, o futebol é um esporte de contato, né? E a relação, com o tempo, ela se desgasta. Tá certo? Qualquer relação, com o tempo, ela se desgasta. Hoje você tem psicólogo, nutrólogo, fisiologista, hoje você tem tudo no futebol. O jogador só se preocupa, eu estou falando de time grande, entrar e jogar. Na minha época, não. Não tinha nada disso. Não tinha ninguém para intermediar absolutamente nada. Você tinha que resolver. E o treinador, ele era o cara. Hoje ele também é importante e faz a gestão de grupo, o treinador. Mas antigamente, todos esses problemas caíam sobre o ombro dele e ele não conseguia absorver tudo. E é um líder, né? Um líder tem que liderar, tem que conduzir conflitos, como numa empresa qualquer, né? Aí o que ele fazia? Catava os dois que brigaram, um com o olho roxo aqui, outro com o olho roxo lá, e aí? Eu preciso de vocês dois, como é que vocês vão resolver isso? Vão continuar brigando, eu vou ter que abrir mão de vocês dois, ou vocês vão fazer as pazes e nós vamos em frente? Apertava a mão do outro e os dois depois arrumavam a briga com o terceiro do outro time. Porque, olha só, tem um ditado, ele é árabe, que é assim, ó, eu, pelo meu primo, eu brigo contra o mundo. Mas eu, pelo meu irmão, eu brigo contra o meu primo. Eu preciso, e o futebol, eu até escrevi essa semana uma coluna para o Jornal Tribuna aqui de Ribeirão, a pedido do Márcio Javaroni, que eu deixo um abraço aqui para ele. Estudei com ele, fizemos jornalismo junto. Outra fera, né? Ah, Palmeiras, escreve aí e tal. Eu falei assim, olha, aí eu falei algo sobre comercial, sobre Botafogo. Botafogo eu escrevi assim, você vai entender o que eu penso. Essa ideia de atribuir à diretoria, ao treinador, a culpa pela derrota, que o torcedor ama abraçar isso, é uma estupidez, porque todo mundo é coparticipante desse negócio. O jogador, ele é responsável pelo que acontece dentro do campo. Eu fui jogador, tá certo? Eu assisti os jogos do Botafogo, nesse Campeonato Brasileiro, e vi algumas derrotas. E eu coloquei lá na minha coluna dizendo o seguinte, olha, o que eu não entendo é você perder sem se indignar com isso. É perder por perder. Então, quando e as câmeras hoje, pô, isso é legal, né? A câmera vai lá, busca o cara dentro do campo. Você está olhando o semblante dele. Eu cansei de sair de campo, estou te contando essa história porque você falou dos atritos. Eu cansei de sair de campo e brigar dentro de vestiário com um colega porque eu perdi o jogo, porque um colega economizou dentro do campo. Ele fez algo que ele não se preocupou com o coletivo, ele se preocupou com o dele, que é a forma individual. Eu já fui treinar time que o artilheiro do time era o meu atacante e a minha defesa era mais vazada. Tem algo errado. Tem um só se beneficiando nessa história, mas o futebol é coletivo, todo mundo tem que pensar junto. E nesses jogos do Botafogo que eu vi que no semblante dos jogadores não havia indignação. Não havia indignação. Como é que eu perco e não fico indignado com isso? Como é que eu perco e não cobro do outro a derrota? Porque quando você perde junto no futebol, eu estou perdendo junto contigo se a gente joga junto. Tá certo? Então, um precisa ser pelo outro. E aí o que eu cobro dos times é que na hora, isso é um trabalho importante para ser feito, na hora que você vai escolher os jogadores para fazerem parte do seu time, do seu elenco, você escolhe primeiro um homem, depois vem um atleta. Porque se aquele homem não for digno de vestir a camisa do seu clube, ele nem tem que fazer parte do seu elenco, descarte. E tem hoje, está muito fácil você descobrir quem são as pessoas, se você deve trazê-las ou não para o seu time. Então, a diretoria mas o que pesa muito também é
a capacidade dele de domínio de bola e profissional, não é? Vamos Às vezes lá. pesa muito mais do que a pessoa, Parte né? técnica é uma coisa. Parte tática é outra coisa. E o perfil de personalidade que está dentro da área da psicologia é disso aqui que eu estou falando. O atleta de futebol ele tem 3 perfis. Ele tem o perfil que é físico, é grande, é baixo, é alto, é gordo, é rápido, é lento. Isso é aptidão física. Técnico, tático, é bom, é canhoto, é destro, joga na meia, é atacante, joga de zagueiro. Qual a posição que ele vai jogar, com a qualidade técnica, é disso que você está falando, que é a qualidade técnica dele. E meu perfil psicológico. Eu já vi gente grande, forte, técnica pra caramba, não virar jogador porque não tinha cabeça. Eu já vi jogador que tinha tudo para ser de seleção brasileira, hoje é o craque do bairro dele, porque ele não tinha isso aqui, ó, o aspecto psicológico dele, dessa área da psicologia, ele teria que ter trabalhado isso. Tem menino que não sai para jogar fora do país porque não aguenta a pressão de ficar longe da família, da namorada e por aí vai. Então, é disso aqui que eu estou falando, Ju, da pessoa, de você quando escolher o seu atleta, na hora que você vai fazer a contratação, esse era um dos trabalhos que eu fazia e faço dentro do futebol. Eu preciso primeiro entender quem é ele. Então, mas pessoa. isso tem dentro do futebol ainda? Tem e não tem. Alguns, aí vai uma balança. Eu coloco isso como Por isso prioridade. que a gente vê um monte, vou falar o português claro Pode aqui, a gente vê um monte de cagada que esse povo, jogador de futebol, faz na vida, né? Assim, em todos os sentidos, gente. Sempre tem futebol, jogador envolvido em polêmicas, vamos dizer, né? Sabe qual era a Inclusive, pessoa? se a gente pegar agora, tem um caso aí do Daniel, tem uma série de coisas, mas, cara, tipo, como? Né? Neymar, que vive nas mídias aí com cada coisa Outro também. que agrediu a esposa. Porque assim, ó, isso é igual aquele relacionamento que está desgastado e a pessoa insiste, não, eu vou conseguir mudar a pessoa. E não consegue. Aí a pessoa vai pro buraco e te puxa junto com ela. Tá certo? No futebol também tem isso. Eu vou conseguir mudar a cabeça desse menino, desse jogador, e o histórico dele é horrível. Eu falo para você, eu não contrato problema. Problema eu quero longe, porque se tem uma coisa que funciona no futebol é o ambiente. Todos os times que eu passei... Uma laranja podre contagia todo mundo. Olha o exemplo que eu vou te dar. Todos os times que eu joguei, que eu subi de divisão, que eu fui campeão, que eu atingi metas que pareciam inalcançáveis, todos, o ambiente era 100%. Isso eu posso te garantir. O ambiente era bom. Tem diferença. Todos os times que eu caí de divisão, que eu já caí de divisão, que teve briga, pancadaria, que o treinador era ruim, que o time não pagava, o ambiente era ruim. Então, o treinador bom de futebol é aquele que se preocupa com o seu ambiente. Eu não vi um time bem sucedido com ambiente ruim. Eu não estou falando se tem um time de santo, nem ou tem um time de bandido. Eu estou falando porque esses perfis de personalidade eles se mesclam dentro do teu elenco. É igual uma empresa. Tem alguém que é muito bom nisso, aquilo, mas nós estamos falando de caráter. Caráter é um problema, Jô. Quando a pessoa tem caráter, ela entra e se indigna. Às vezes você é contaminado. Às vezes você está num ambiente, todo mundo é desse jeito, você acaba... Você muda o teu perfil de personalidade porque você foi contaminado. A minha filha é atleta, né? Eu estava te contando, minha filha é atleta de vôlei. Eu falo sempre para ela assim, olha, não se contamine. Faça o seu melhor sempre. E seja autêntica, sempre. Custe o que custar. Nem que isso valha a tua cabeça. Porque você vai sair de cabeça em pé e amanhã outra porta se abre. Mas não se una a esse perfil, que são aqueles que se acomodam, tá certo? Em troca do salário no fim do mês, porque você tem um contrato, vai me pagar mesmo. Eu finjo que jogo e você finge que me paga, porque atrasa, ou você me paga, você não pode me mandar embora. Não. Na sua época já eram bons salários? Palmeiras sempre foi? Não, nunca foi. Nunca foi. Assim, ó, se você for comparar o salário de um treinador, de um jogador de futebol com um trabalhador comum, era sempre diferente. O jogador sempre ganhou mais, tá certo? Clube médio para cima. Clube médio para baixo ganha igual ou pior que um trabalhador aí. Tá certo? Isso pode te garantir. 98% dos jogadores de futebol ganham o que um trabalhador ganha aí. A gente está falando de 5, 6, 7 mil, que é um bom salário, pensando no trabalhador normal, mas pensando na carreira que com 30 anos você está pensando em encerrar, é muito pouco, porque você sai do futebol e vai fazer o quê? Quando uma maioria, hoje está muito melhor, na minha época era pior, porque poucos estudavam, tá certo? Eu me formei, tá te falando, me pós-graduei, estou me pós-graduando de novo.
eu sempre me preocupei com isso, né? Porque o meu pai... Você pensava no seu futuro minha mãe, e tudo mais, né? eles falavam, Importante. não, é isso aqui. Uma vez eu virei pro meu pai e falei, eu vou trancar. Não, você não vai trancar a matrícula. Você vai continuar estudando, vai se formar. E aí eu fui me Mas, formei. por exemplo, no Bangu, já não, tipo assim, era isso, mais ou menos, e você já ficou sem receber? Algum dia, algum time que você passou? Vários. Sério? Vários. Eu posso te dizer que metade dos clubes que eu passei me devem alguma coisa. Vou dar um exemplo. Qualquer trabalhador... Por exemplo? Vou dar um exemplo. Qualquer trabalhador pega a sua carteira de trabalho, vai lá ver o clube que trabalha, a empresa, e vai lá ver o fundo de garantia, né? Os clubes não depositavam fundo de garantia. Não depositavam. Então, assim, era um negócio de meia boca. Era feito meia boca. Outros faziam direitinho, tá certo? Mas o Figueirense não me pagou quando eu trabalhei lá. O ABC de Natal não me pagou quando eu trabalhei lá. Já faz tempo, né? Mas foram... Marília não me pagou quando eu trabalhei lá. Então, assim, tem mais. Os clubes que eu precisei acionar a justiça para poder receber o que eu tinha direito. Certo? E hoje não está muito diferente para boa parte dos clubes. Vários treinadores, por exemplo, são demitidos e não recebem seus direitos. Aí depois que sai, ele tem que ir para a justiça. Isso é uma discussão, não é aqui o momento, mas as SAFs, por que se criaram? Um dos argumentos para se criar as SAFs é por causa do passivo financeiro que os clubes criaram com dívidas trabalhistas, tudo irresponsabilidade de gestão. Né? Eu vou contratar a Ju, vou pagar 20 mil para ela, mas eu não tenho esse dinheiro. Em país sério, quando vai começar um campeonato, o clube tem que provar quanto ele tem em caixa para ele dizer quem ele vai contratar. E se ele contratar acima daquele valor, ele se complica todo, porque a receita lá vem e fala... E já teve muito problema, né? E assim também, a gente tem na verdade, não, gente, a nova geração, por exemplo, vamos falar de crianças, enfim, todo mundo que vem, que a gente vê também. A gente tem aquela ilusão, aquela imagem de que se eu virar jogador de futebol, eu vou ser milionário. Só que isso são para poucos, né, Palmieri? São realmente para aqueles que vão para grandes times, que tem venda de passe, ou vai para o exterior. Só que para você chegar ali, é uma carreira que não é fácil, né? Aqui, assim, foi um convite que você fez, eu poderia ter mas o meu filho está de mudança, eu fiquei meio atrapalhado, eu não trouxe. Eu escrevi um livro que chama Pais de Atleta. Eu ia trazer ele, eu vou mandar te entregar o livro. Por favor, porque meu filho... Que legal. Sonha de futebol. Então eu vou... 24 horas, treina. Tá na UICLEP. UICLAP. UICLEP é uma editora. Você entra na internet, chama Pais de Atleta, você vai ver o livro lá. Mas eu vou te dar de presente o livro. Você consegue comprar esse livro lá. O que o livro fala? Justamente disso. Mas não só a expectativa do atleta, mas dos pais em relação à carreira do filho. E como eu sou educador por formação, sou pai e pai de atleta, as experiências que eu tive, eu coloquei tudo ali, e sou ex-atleta, eu coloquei tudo no livro. É um livro curto, porque também eu não gosto de livro que fica enchendo linguiça, não, tem que ser objetivo. Eu pego os subtemas, vou colocando ali e vou explicando cada um deles. Meu filho precisa de empresário, meu filho é bom no que faz, o que eu devo fazer se meu filho for muito bom? O que eu devo fazer se meu filho não levar jeito? Quer dizer, eu passei por tudo isso, eu vivi tudo isso, como treinador, como formador e como pai, porque eu tive que lidar com todas as situações. Eu tenho um casal. O meu filho jogava e tinha todos os predicados para ser goleiro. A minha filha ia por lazer. O meu filho desistiu quando saiu da fase lúdica e entrou na fase de competição. Ele desistiu, ele queria brincar. Porque acho que é isso, né? Mas tem que respeitar a fase lúdica. Mas ele, quando saiu que vê o comprometimento, a responsabilidade, treino, cuidado físico, tudo. Ele falou, pai, eu quero brincar. Eu falei, então tá bom, então você brinca. Agora, então vamos estudar, né? Porque é o que sobrou agora para o momento. Vamos lá, minha filha entrou para brincar e virou atleta. Então, às vezes, você que é pai, aí eu falo lá no livro, né? Seu filho não é você. Não dá para projetar, seu filho não é você. Não crie expectativas de forma precoce. Vamos aqui, expectativa já é precoce, né? É uma redundância aí, mas aí, você entendeu, né? Peraí, os filhos emitem sinais e a gente precisa estar atento a esses sinais, né? Então, o livro fala um pouco sobre isso. Então, eu vou trazer, você vai gostar muito do livro. É uma carreira curta,
tem gente que diz que é um bico, né? É um bico durante a sua existência, que também é breve, mas é um período da sua vida, que você precisa cuidar de outros interesses, porque esse passa rápido. Então tem muita frustração também. Tem que saber aproveitar com responsabilidade, né? Pensar no seu futuro, quando eu terminar a minha carreira, o que eu vou fazer? Isso aí. Já tenho projetado, já tenho meus investimentos certos, Como saber usar com consciência o que ganha, né? Como o futebol, a maioria das pessoas no passado recente, elas vinham da pobreza, da simplicidade, né? As famílias humildes, as pessoas não pensam hoje isso. Ju, eu não consigo entender como pode um país com a experiência que o nosso país tem, não ter, por exemplo, uma aula, eu sei que algumas escolas já fazem isso, educação financeira, educação política. Não adianta você mostrar para a pessoa onde fica no mapa a repimboca da parafuseta, lá em geografia, e não explicar para ele como funciona o Congresso Nacional. Qual é o papel de um vereador, de um deputado, de um senador, de um presidente da República, né, dos poderes. Como funcionam os poderes? O que é uma Constituição? Eu vou ter que fazer direito lá em cima, né, na ponta do processo, na minha formação, para eu entender como funciona a dinâmica de um país. Quer dizer, por que isso não é mostrado aqui embaixo? Por que as escolas municipais, estaduais, elas já não oferecem isso? O futebol, ele é uma excelente ferramenta. A gente conversava aqui antes, né, que assim, você tem lá a educação. A educação, uma experiência que eu tive quando eu fui secretário aqui foi a seguinte: a educação, por força da lei, ela tem lá 25 carimbado por cento do orçamento do município. A saúde, 15%. O esporte, 0, qualquer coisa. Isso é nacional, tá? Uhum. Prefeituras ou estados que têm acima de 1% já está fazendo além do que a gente acredite que seja possível. Enfim. Aí aquela demanda que está dentro da escola sai no outro período, contra turno escolar. Como que eu, esporte, vou absorver essa demanda com 0, qualquer coisa do orçamento, contra 25% do orçamento que a educação tem para absorver toda essa demanda? Então o que a gente tem que fazer? Espera aí. Eu acho que uma regra política inteligente seria você unir educação, esporte, cultura e lazer. Aí você pega as merrequinhas que essas pastas têm, 0, qualquer Unifica, coisa, né? Com a educação, vamos trabalhar junto. Uhum. Criança o dia todo na escola, vincular o esporte, que é uma ferramenta maravilhosa de integração social. Conversava, né, se tudo der errado lá na frente, se você não virar uma atleta de vôlei, você sai uma cidadã formada, técnica em alguma área profissional, com seu caráter ali todo desenhado dentro dos valores morais básicos de uma sociedade com saúde. Né? Porque hoje a gente está vendo muito pouco isso. Quando alguém, por exemplo, não sei se você chegou a ver alguns vereadores que perderam a campanha na última eleição, no Brasil todo, compilaram um vídeo desses vereadores, desses que candidataram à vereança e foram mal sucedidos. Todos eles reclamando que foram enganados pelos seus eleitores porque eles achavam que eles iam entrar. Aí como é que eles reclamavam? Eu te dei gás, eu te dei camisa de futebol. Mas isso é uma coisa que na nossa política já vem de milhões de anos aí, desde quando o Brasil é Brasil, vamos dizer, né? Desde quando Portugal chegou aqui, enfim. E é uma coisa que a gente espera por uma mudança, né, Palmeiras? Não tem jeito e tem que fazer cada um a nossa parte, né? Me fala uma coisa. Você veio para Ribeirão que ano? 90. Em 90. E você chegou a ter proposta do Flamengo e do Palmeiras, não chegou? Quando eu era do Bangu, eu tive. E você recusou? Não. Antigamente existia uma coisa que chamava contrato de gaveta. O clube fazia o seu contrato profissional e ele era seu dono. Ele era dono de você. Diferente de hoje? Hoje é. Hoje é diferente. Com a Lei Pelé veio e para nós foi uma carta de euforia, porque ela fez com que os clubes tivessem que fazer um contrato temporário. 1 ano, 2 anos, quer dizer, antes assinava, por que de gaveta? Porque a gente assinava e botava na gaveta. O clube, Palmeiras fez proposta, Flamengo fez proposta, o Grêmio fez proposta, e o Bangu disse não, o Castor é dono do time, e esse eu não vou vender. Na época, eu lembro disso, nem com $100 mil, que era muito dinheiro na época. Hoje nem é isso tudo, né? É um belo dinheiro. Você quer, eu também, mas antigamente era tipo $1 milhão. Nem por $1 milhão nós vamos vender o Palmeiras.
porque eu era uma prata da casa, eu era uma promessa, não sei o quê, e detalhe. E eu ganhava o quê? Merreca. Eu ganhava uma ajuda de custo. Então, se você vale bilhões, eu tenho que, hoje, o contrato, você não pode ganhar R$1.000 e eu pedir por você bilhões de reais. Hoje há uma coerência na lei que vincula uma coisa a outra. Entendeu? E na sua época não era assim. Não. E o que aconteceu exatamente, então, de Flamengo e Palmeiras é que não tinha liberação. O Castor falou, não vou vender. Ele podia dizer não vendo. E era pior, porque o contrato de gaveta, ele dizia o seguinte, que o clube era dono do jogador, mesmo que ele não tivesse contrato. Então, meu contrato acabava, eu não estava livre para ir e vir. Eu continuava vinculado ao Bangu, e o Bangu não renovava, quer dizer, eu tinha que ficar em casa assim. Aconteceu isso comigo. Eu fiquei em casa sem emprego e sem poder ir para clube nenhum. A ponto de eu, numa madrugada, eu fui para a porta de um presidente, porque o Castor era patrono. Castor de Andrade. Castor de Andrade. E tinha o presidente estatutário. Eu sou o presidente do clube. Eu fui na porta de madrugada, esperei esse presidente estatutário chegar na casa dele para pedir, pelo amor de Deus, para ele me negociar. Porque assim, eu estava sem emprego, eu estava sem trabalho, eles não queriam renovar comigo. O que eu ia fazer na minha vida? E seguravam. Aí, por força desse gesto meu, de esperar o cara de madrugada, na casa dele, quando ele chegou de um evento que ele tinha ido, ele me liberou para o Botafogo de Ribeirão por empréstimo, de graça. Porque eu pedi para ir embora. Só que eu saí para o Botafogo de Ribeirão vinculado ao Bangu. Eu estava vinculado ainda. O contrato de gaveta ainda existia. A Lei Pelé ainda não... A tal da carta de euforia não tinha sido assinada ainda. Então, quando eu vim para o Botafogo de Ribeirão, eu joguei os 3 meses, em 90, voltei para o Rio. Quando eu voltei para o Rio, fui vendido para o Botafogo do Rio, que é essa foto. Que a gente mostrou aqui no que começo. Tem aqui, Então, e depois é que veio, quando eu estava aqui, quando eu voltei em 93 aqui, o presidente era outro, era o Laerte Alves, que foi assinada a lei, e aí eu mesmo fui lá no Botafogo, aqui, e comprei o meu passe. Eu comprei o meu passe. A partir de agora eu vou andar com as minhas pernas. Quanto custou teu passe? Na época, eu não sei se eu paguei, acho que foram $20 mil. Você tá brincando? Você teve que comprar o seu passe? Eu comprei meu passe para eu poder... Aí eu fui para a Inter de Limeira, disputar o Paulistão. Para ter a liberdade... De ir e vir. Meu Deus. Que também teve um outro peso. Porque assim, que a gente vai aprendendo conforme vai... Né? Depois, hoje não está mais assim, mas no comecinho... Saiu tanto jogador com passe na mão, tantos fizeram isso que eu fiz. Para poder ter essa liberdade mesmo. Ter a liberdade, que o mercado tomou um outro rumo. A oferta foi lá em cima. Começou a ficar difícil achar clube para trabalhar. Porque os clubes passaram a ter muita opção. Todo mundo tinha liberdade de escolher onde queria jogar, vinham as propostas. Isso aí, igual quando soltaram os escravos, né? Você está livre. Aí o escravo saiu, mas agora o que eu faço na minha vida? Acolhimento zero. Não teve acolhimento social. Teve um papel, você está liberado. Aí você vê por que a gente tem favela, por que tem tudo isso, porque eles... e não falo só dos negros, né? Eu falo de uma discriminação social, onde tem negro, pardo, branco, é social. Por que mais negro? Porque historicamente nós sofremos com a invasão deles aqui por tudo que a gente tem. Quero aproveitar, você citou o Castor de Andrade aí, e até porque tem uma série agora na Globoplay que se chama... Vale o Escrito e a Guerra do Jogo do Bicho, que colocou muito em evidência aí, resgatando, mostrando um pouco do lado, vamos falar, obscuro, né, que existe aí entre jogos de azar e também a questão do futebol, escola de samba, enfim. E você, quando estava no Bangu, você tinha aí à frente o Castor de Andrade. Sim. Quando eu subi pro profissional, o Castor era o patrono. Tinha um presidente estatutário, como eu falei, ele era o patrono. Ele aparecia lá de vez em quando para assistir um treino ou outro, mas ele não ficava lá prestando nenhum tipo de serviço ou atenção a ninguém de nada. Ele era o cara. Ele era um contraventor, mandava nos jogos de bicho no Rio de Janeiro, assim como outros mandavam e mandam até hoje. Até hoje, se você for no Rio, tem jogo do bicho. Em alguns lugares. Não é como era antigamente, que era... Por que vale o que está escrito? Porque é o seguinte, se você apostou lá X no bicho tal, e você chegasse com um papel, você ia receber. Não tinha essa, não vou receber, não. Você recebia. Então era assim, no fio do bigode, tá certo? Valia o que estava escrito. E os banqueiros, esses contraventores, né? Eles
comandavam determinadas áreas no Rio. Então não tinha só o Castor. Hoje as escolas de samba também têm muita contravenção com seus patronos bancando as escolas. Hoje mudou um pouco, está mais profissional e tal, mas o Rio de Janeiro é um estado atípico, tá? É um estado atípico em relação a isso. Eu até, se você for comparar hoje, qual a diferença entre o que o Castor fazia antes para o que esses ponto bets da vida fazem hoje? É tudo jogo de azar. Tá certo? É o quê? Tem que passar pelo crivo do governo para o governo tirar a querela dele? Eu não sei, sabe? Tem muita coisa obscura aí que eu não me atrevo aqui a falar, eles que se resolvam. Mas, voltando ao Castor, ele era um patrono que bancava o Bangu, por isso que o Bangu teve Zagallo como treinador, Mauro Galvão, Marinho, Márcio Rossini, jogadores de seleção brasileira jogando, Paulinho Criciúma, tudo no Bangu, que foi quando eu subi, ascendi a categoria profissional. E outros clubes tinham outros também banqueiros de bicho. O Castor, ele era... O futebol para ele amava. O futebol amava o Bangu. O futebol para ele era ele tinha paixão por aquilo, então era como se fosse eu não sei se é um hobby, algo filho, de amor ali, que ele gostava de participar e a forma dele participar era investir, era, né, enfim. Colocar dinheiro, contratar jogador caro, pagar muito bem, o Bangu ficava nos... Eu fiz várias excursões internacionais com o Bangu. Várias excursões internacionais. O Bangu não era um time qualquer, entendeu? O Bangu era um time forte, com jogadores bons, campeão, a gente ganhou Taça Guanabara, a gente disputou final de Brasileiro em 85, eu ainda era juvenil. Mas o Bangu fez história, certo? Com o Castor de Andrade. Você acha que se não tivesse nessa época o Castor, o Bangu seria outro time? Não, esquece. Seria o que é hoje. Crescimento? Seria o que é hoje. É um time pequeno. Hoje ainda tem uma história para contar. Se não tivesse tido o Castor, não teria história nenhuma para contar. Certo? Porque ele foi um time formado de pessoas que trabalhavam na fábrica Bangu. A primeira fábrica de tecido no Brasil foi construída ali onde é hoje o Bangu Shopping. Eles usaram toda a estrutura, que é da mesma franquia ali do Ribeirão Shopping, do Barra Shopping, Multiplan, exatamente. Está lá, o Bangu Shopping. Se você entrar lá, tem um glamour da estrutura externa, foi mantida. Né? A arquitetura dele foi mantida, que era da fábrica Bangu. O primeiro filme dos Trapalhões que eles fizeram, eles usaram aquela estrutura lá para fazer um filme lá dentro. Então, quer dizer, aquilo ali tem muita história. O estádio era da fábrica. Aliás, pertence à fábrica, o estádio Moça Bonita, que é o estádio do Bangu. Então, assim, o Castor, ele colocava o dinheiro que os trabalhadores não tinham para o clube ser aquilo que foi. Quando o Castor foi preso, que chegou um momento que ele foi preso, por conta da contravenção. Eu fui visitá-lo algumas vezes na polícia, na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Lá tem umas prisões lá dentro, né? Eu fui lá com alguns atletas, a gente foi visitá-lo lá. Ele recebia os atletas, estava preso. Eu lembro até hoje, a juíza que mandou prender chama Denise Frossá. Depois ela foi até deputada, alguma coisa no Rio de Janeiro assim. Certo? Só que o que aconteceu? O Castor preso, o Bangu acabou. Porque depois dele ser preso, ele adoeceu e ele veio a falecer. Então o Bangu acabou. Acabou o Bangu. Porque o futebol não se toca futebol com dinheiro que se faz futebol. E boa gestão. Certo? Era o que o Castor conseguia fazer. Ele tinha investimento e boa gestão. Sempre foi um clube médio para grande, mas com grandes nomes, porque o Castor ia lá e dava aporte. A gente não tinha estrutura do Flamengo, não tinha estrutura do Fluminense, não tinha estrutura do Botafogo, mas os jogadores lá ganhavam a mesma coisa que esses jogadores ganhavam. Nós que éramos da casa, e quem é do futebol sabe que funciona assim, quem sobe de casa, com exceção hoje aí do Neymar, quando subiu no Santos, Hendrick, né, John Kennedy, esses jogadores, eles já sobem num outro patamar, porque o futebol hoje é diferente. Mas antigamente, mesmo você sendo muito bom, por força do contrato de gaveta, o clube dizia assim, vou te ascender ao profissional, mas você vai ganhar isso aqui. Vou dar um exemplo. Eu, quando subi profissional, eu ganhava R$1.000. O Bangu tinha contratado um goleiro do São Paulo para jogar no Bangu. Ele foi contratado, ele ganhava R$10.000 por mês. E eu subi e ganhava só 1.000. Eu joguei o campeonato todinho, ele ficou no meu banco. O meu banco ganhava menos, eu ganhava mais 10 vezes do que eu.
E eu era o cara que jogava e ganhava menos. E não podia falar nada, porque era o contrato de gaveta que prevalecia. Tudo isso acabou com a Lei Pelé. Agora tem uma nova lei que chama Lei Geral do Esporte, não sei se vocês sabem disso, mas existe uma lei nova que ela engoliu a Lei Pelé. Engoliu a Lei 8.950, que é a lei que regulamenta a profissão do treinador de futebol e muitas coisas ligadas ao futebol. Essa lei engoliu tudo. Ela acabou de ser sancionada agora em junho do ano passado. Ainda estão mexendo nela, mas assim, ela foi aprovada. Isso tudo sofreu muita mudança, muita alteração. Algumas coisas melhoraram, outras pioraram. Mas o futebol, de uma forma geral, eu acho que merecia uma atenção especial do país. É a forma que eu vejo. Não porque eu quero ser especial, mas é porque o futebol é especial para o brasileiro. Mesmo que existam as Julianas que não entendam muito do futebol. Não, mas eu sei da importância. Caramba. Eu não entendo, mas eu respeito muito, entendeu? Profissionais, o esporte em si. Principalmente, eu sei o que o futebol transforma a vida de muitas crianças em comunidades, em periferias. Perfeito. Isso é óbvio, a gente tem essa consciência. Só não sou obrigada a ficar assistindo um jogo lá e entender de impedimento. E eu respeito. Não é, mas mas eu sei a importância que se tem para um país. E se amanhã você for uma prefeita, uma governadora, uma presidente da República, você precisa usar essas ferramentas. Por isso que eu falo, tudo que a gente vê onde não se aproveita o esporte é porque falta vontade política. É assim que eu enxergo. Você, depois que teve a sua libertação, vamos dizer aí, né, que você comprou o seu passe aqui do Botafogo em Ribeirão Preto, você também jogou no comercial, né? Joguei. Primeira edição da Copinha. E aí, tipo assim, você teve a experiência de estar como jogador aí nos dois times de Ribeirão Preto, que é o Come Fogo. E come fogo mesmo. Eu me lembro que eu vi jogar aqui contra o Comercial, ainda era atleta, né? Pela Inter de Limeira. Eles gritavam, refugo do Botafogo, e me xingavam. Aí eu vi jogar no Comercial. Mas isso só entender, você jogou aqui no Botafogo nos anos 90. Isso. E o Comercial você jogou quando? No final dos anos 90. Então foi muito perto, assim. Sim. Não teve muita diferença. Não. Tava bem recente de você ter jogado no Botafogo. Sim, todo mundo me conhece na cidade. Então assim, os comercialinos não te aceitaram muito na época? Isso é algo bastante interessante, porque tem sempre aqueles que... Porque como eu cheguei aqui pelo Botafogo, as pessoas me vinculam muito ao Botafogo. Mas você vê, foi o Comercial que me abriu a porta para eu trabalhar dentro e fora do campo. Então eu tenho muito carinho pelo Comercial. Tenho muito carinho pelo Botafogo. Se não fosse o Botafogo, eu não ia conhecer a cidade. Entendeu? Não ia estar na cidade. Então, assim, eu vejo assim, Ju, para mim, os dois deveriam estar na primeira divisão do Paulista, disputando a primeira divisão do Brasileiro. 2 campos cheios, 2 torcidas maravilhosas. Quem ganha é a cidade, caramba, todo mundo, né? Deixa o pau torar dentro do campo. Né? Exatamente, penso igualmente. Mas assim, das 2 experiências que você teve, depois você foi para o comercial só para trabalhar na parte técnica também. Como que foi isso? Foi maravilhoso. Surgiu, por exemplo, essa oportunidade? Foram os melhores anos, como eu disse, né, da história recente do comercial. Foi quando o comercial disputou a primeira divisão do Campeonato Paulista e nós éramos soberanos na base, tá? Éramos soberanos. A gente não perdia um come-fogo pelo comercial. Tá? Tudo aqui a gente perdeu vaga para Palmeiras, lá na capital. Então, o comercial fazia um excelente trabalho em Ribeirão Preto. Muitos desses jogadores estão em times de ponta hoje, dentro e fora do Brasil. Um exemplo, o lateral do Grêmio hoje foi descoberto aqui, o João Pedro Maturana, um deles. Tá? Um deles. Tem outros aí, vários jogadores. Enfim, o trabalho de base é o que forma. Eu vejo assim vou fazer uma análise rápida. Botafogo, você teve aqui Doni, Júlio Sérgio e o Diego Alves. 3 goleiros formados aqui dentro. Quem é que o Botafogo, na história recente aí, formou de goleiro nos últimos anos? Então assim, a gente precisa olhar para trás para reconhecer o que foi feito e olhar para frente para o que precisa vir a fazer. Né? O que foi feito, o que precisa vir a fazer. Esse trabalho de formação ele é fundamental. Os clubes, isso é geral, tem por ideia de que o futebol profissional ele é um poço sem fundo,
quando se fala em investimento, é muito dinheiro que você precisa para tocar o futebol. Mas tudo vem da base. Se o clube não investe na base, não adianta ele reclamar depois que as coisas ficaram ruins aqui em cima. Então o clube precisa formar, precisa captar. Tem muitos jogadores, Ju, pelo mundo todo aí, estou falando do Brasil, mundo, que são daqui de Ribeirão. E por que esses clubes não passaram pelos clubes daqui? Porque começaram a escavar, são aqueles observadores, né? Eles começaram a ver que tem muito atleta, essa região aqui é muito rica. Então, pega o menino novinho e leva para outro canto. Então, falta capacidade para quem está aqui de captar esses talentos para que eles sejam... Isso requer investimento também, né, Palmieri? Também. Mas e valorização. E, por exemplo, vamos falar aí do Botafogo. O Botafogo teve uma mudança há alguns anos, que foi a transformação dele para Botafogo S.A., com a vinda do Adalberto. Foi uma mudança positiva na sua visão? Eu vejo que sim. O que o Adalberto precisa construir? Eu acho que ele está construindo isso, mas não dá para ser da noite para o dia. É justamente construir esse legado. Porque se no passado, sem SAF, Botafogo foi vice-campeão paulista, formou um time inteiro de craques que foram vendidos para o Brasil e pelo mundo, com um amador dirigindo o clube, né? Eram pessoas abnegadas que vieram trabalhar em favor do clube. Por que hoje uma SAF não pode fazer mais e melhor? É isso que ele tem que se cobrar, né? Quer dizer, o Botafogo é um time com tradição. Por que não pode fazer mais e melhor? Ele encontrou muita resistência, né? Estou falando do Adalberto. O formato encontra muita resistência. Mas a verdade é a seguinte: o cara chegou pondo dinheiro. E quem põe o dinheiro manda. E você tem que olhar e bater palma para ele. Então, o que ele vem fazendo, eu vejo assim, é minha opinião, é particular, não é verdade absoluta, é minha opinião. É um excelente trabalho. Ele vai errar, Juliano. Ju, ninguém vai acertar 100%. Ele vai aprender com os próprios erros, né? Ele sabe o que ele precisa, ele trouxe uma pessoa experiente para trabalhar com ele, que tem virtudes, tem defeitos, ninguém é perfeito. Eles vão acertar, eles vão errar, mas eu torço muito para que dê certo, né? Porque Botafogo é histórico, tem uma torcida maravilhosa, a cidade merece, precisa do Botafogo no Paulistão e na Série A do Brasileiro. Já vivemos isso aqui, foi maravilhoso. Você tem um ano inteiro de jogos de ponta. O trade turístico da cidade bomba. Ganha todo mundo. Ganha o clube, ganha a torcida, ganha o torcedor, não é? Ganha a cidade, ganha os empresários, todo mundo ganha. Por que o comercial não pode pegar carona nisso? Deixa eu te perguntar assim, agora, e a sua visão do comercial hoje? É a mesma. É um clube que também teve a sua fase de ouro, né? Não tem uma SAF. Então, o comercial hoje, ele sofre, ele é um sequelado, né? Desses erros. Vou dar um exemplo. O Lacerda, que foi quando eu trabalhei lá, todo mundo botava defeito nele. O Lacerda isso, o Lacerda aquilo, o Lacerda aquilo outro, esse time precisa disso. Eu vi o torcedor reclamando de barriga cheia. Porque o comercial, um pouquinho antes do Lacerda, não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Cortava energia, não podia ter jogo à noite porque os postes estavam com a energia cortada, o comercial não tinha. Quando o Lacerda chegou, ele organizou tudo isso. Eu vi, ninguém me contou. Eu trabalhava lá, torcedor botando o dedo na cara do velho, dentro do Palma Travasso, xingando ele porque o time estava perdendo dentro do campo. Ju, dentro do campo você ganha, perde, empata. Faz parte do jogo. Eu preciso botar na balança. Não é melhor eu ter alguém que acerte e erre, mas que esteja... Ninguém trabalha para errar. O erro é consequência do que eu não ter ninguém. Então, a torcida do comercial, alguns até diretores que depois se tornaram presidente e levaram o time para a divisão menor, xingavam o Lacerda, reclamavam dele, mas entraram e não fizeram 10% do que ele fez. Repito, porque futebol se faz com investimento. Ele chegou pondo dinheiro sim. Se ele depois foi embora, pegou dinheiro, se ele errou, está respondendo processo na justiça, isso é outra parte. Porque lá o torcedor não estava reclamando disso dele, estava reclamando do resultado no campo, que não estava vindo. O Lacerda errou depois por outras questões. É que se amanhã, se a gente for falar depois, só um exemplo. Vou falar da Darcy Vera, prefeita de Ribeirão Preto. Né? Eu fui secretário nos 2 primeiros mandatos dela. Você pode falar o que você quiser, ela errou. Ela errou, mas ela tinha tudo para ser governadora, até uma presidente da República. O mal que ela causou para a cidade, ela causou maior para ela, porque ela encerrou, veja bem, a gente vive num país esquisito, né?
A gente vive num país esquisito. Encerrou a carreira na política. Eu não vou falar isso. Eu não vou falar isso. É bom a gente acompanhar os próximos. Palmieri, não se atreva a falar isso. Mas assim, para muita gente que ficou decepcionado com ela por ter acontecido tudo isso, pois ela teve o lado bom. Ela não conseguiu tirar proveito. Tudo a gente precisa olhar e falar assim, peraí, o que eu tiro de proveito do Lacerda? Estava muito bem, chegou um momento que ele errou, cometeu os erros dele, então daqui para lá eu não vou... O que ele fez de bom? O que eu consigo tirar de proveito disso aqui? Então o comercial, a primeira coisa que ele precisa é acertar o que ele deve para quem trabalhou e não recebeu. Futebol a gente diz assim, Ju... Você tá no meio ou não? Tô no meio. Você saiu de lá e tem... Foi um que eu não botei aqui na conta, mas foi um dos que não me pagou. Entendeu? Tem ação na justiça, ganha já, inclusive. Ganha. Mas as coisas não acontecem no nosso tempo na justiça no Brasil, esquece. Mas foi ganho, por quê? Justamente por causa disso. Porque ele teve virtudes e ele teve defeitos. Só que eu vi muita injustiça da parte da torcida em relação a ele no momento áureo, no momento top do comercial, que ia cometer umas falhas mesmo. Ju, tem time que sobe, vou dar um exemplo, Sertãozinho aqui do lado, subiu e caiu várias vezes. Um time que sobe e desce sempre, Atlético Goianiense, ele aprendeu a subir. Ele não aprendeu ainda a permanecer na primeira divisão. Ele cai, sobe. Quer dizer, o cara já aprendeu. Mas não consegue se manter. Ele chama Adinaldo, se eu não me engano, que é o diretor executivo lá. Inclusive, ele é um ex-atleta, ele que toma conta lá do Atlético Goianiense. Ele aprendeu a subir com o time. Aí ele cai. Ele já sabe como é que faz para subir. Agora ele precisa descobrir como é que ele faz para se manter lá em cima. O Botafogo teve um grande avanço aqui de Ribeirão. Ele subiu e vem conseguindo se manter não só no Paulistão, como na Série B. Opa, show de bola. Como é que eu faço para melhorar agora? Mas isso é gestão, né? Sim. Isso é como qualquer empresa. Sim. Quantas empresas também crescem, chegam no topo, de repente cai. Por quê? Não tem a preparação para se manter. Isso aí. No caso aí do futebol, na primeira divisão, no caso de uma empresa no nível que chegou, e dali escalando, né? Expertise. O que eu faço? Agora eu estou num nível que eu nunca tive e eu não sei como lidar com isso. Eu vou buscar no mercado esse expertise. Onde é que eu copio e colo? Eu preciso... Mas tem que ter verba, né, Palmieri? Entra outra área complicada também, dos clubes menores, assim, Ju, vamos dizer, né? Quando você sobe, o comercial, se conseguir ascender da Série A2 para a Série A1, ele sai ali de $500 mil de verba, que eu nem sei se é isso, estou chutando, para 10 milhões de verba ao ano. Já muda o cenário. Opa! Aí é gestão mesmo, porque olha só, se eu tenho recurso e eu faço mal feito, me faltou capacidade para gerir isso, certo? E é isso que acontece com esses clubes, sobe e desce. Que ele tem não é a mesma verba do Palmeiras. Palmeiras ganha mais, São Paulo ganha mais, mas os clubes de menor porte, eles têm a mesma verba ali. Por que uns se mantêm e conseguem grandes resultados e outros caem? Gestão é o que diferencia um do outro. Quer dizer, esse ano foi atípico. Envolve tudo, porque você tem que fazer uma estratégia de contratação, enxergar o que tem que ser melhorado, onde você vai investir corretamente a verba. É num jogador bom que eu vou puxar? Eu preciso mexer em estrutura, em técnico, né? Treino, né? Todo mundo dizia que o Botafogo ia ganhar. Até você dizer que o Botafogo ia ganhar. Ou não? Campeonato Brasileiro. Botafogo vai ganhar. Estava no topo, 13 pontos na frente. Vai ganhar. Começou a cair. Aí, um pouco antes do fim, até o pessoal da IPTV aqui me ligou, Palmieri, e aí, quem vai dar quem? Porque estava todo mundo embolado ali. E o Palmeiras tinha perdido, o Palmeiras estava 2-3 pontos atrás, estava embolado o Botafogo, o Bragantino, o Atlético Mineiro chegando, o Grêmio chegando. Eu falei assim, eu aposto todas as minhas fichas no Palmeiras. Mas está atrás, será que... sabe por quê? É o que eu falei para você, ambiente. O que o português criou lá, né, que ele conseguiu com a estrutura que o Palmeiras ofereceu para ele, então nós estamos falando de gestão e parte técnica. As duas casaram. Ficou um negócio 100%. O ambiente dos caras, os caras tinham sangue no olho. Eles queriam. Então, aí os outros foram tropeçando, se matando em cima, ele conseguiu, ele alcançou o que ele queria. Então, o futebol é esse misto, né, de investimento, gestão e ambiente. Esse tripé, né? Se você conseguir fazer com que essas três coisas aconteçam ao mesmo tempo, de forma favorável, acabou. Para mim, por exemplo, que falta a clubes que já têm um investimento, tem uma gestão
boa. É realmente ele acertar essa questão do ambiente dele. Por isso que eu citei o Botafogo. Não adianta você pegar um monte de jogador que não se indigne, que ele não tenha projeção. A minha projeção, qual é? Eu tô aqui no Botafogo, tá bom pra mim. Não, amigão. O que você quer pra sua carreira? Não, Botafogo pra mim vai ser um trampolim para buscar coisas maiores. Você tem isso como objetivo? Tem meta? Tem. Você tem que mostrar dentro do campo. Se não mostrar dentro do campo, você tá fora. Beleza? Beleza. É para se indignar, viu, quando perder. Se eu ver que você está se acomodando com o resultado e que você aceita a derrota, recebe ela bem, você não serve para mim. Você tem que ficar sem dormir no dia que você perde. A gente perdeu uma Copa América no Maracanã para a Argentina. No fim do jogo, você vai se lembrar disso. O Neymar sentou com o Messi. Acabou o jogo. Eles sentaram assim no Maracanã. No Maracanã. Eles sentaram assim, começaram a conversar e o Neymar ria. O Messi como se nada tivesse acontecido. Dentro do campo. O jogo tinha acabado de acabar. O jogador, o problema do Neymar, jogar ele sabe. O problema dele ele perdeu a capacidade de se indignar com as coisas. Eu vejo assim. Tá certo? Então, por exemplo, ele devia estar indignado por chamarem ele de Caicai. Ele devia estar indignado por chamarem ele de um cara que só gosta da noite. E tinha que se indignar com essas coisas, entrar em campo e falar assim, olha, vai ter que ser diferente a partir de agora. Ju, se você não fizer isso na tua vida, não se indignar com as coisas e trabalhar para melhorar, acabou. Então você pega lá atrás, quando eu vi esse depoimento dessa repórter, eu não sei se era da Globo, ex-Globo, você falando mal do Dorival, assim, o que eu torço pro Dorival? O Dorival precisa resgatar esse amor dentro de campo. E o resto vai tudo se propagar de forma natural. Se você... Mas o que você acha que falta para resgatar esse amor dentro de campo? Porque, assim, financeiramente eles não têm o que falar. Talvez seja isso. Chegou num ápice assim, que tipo, eu já tenho minha conta, minha vida feita com 20 e poucos anos. Para que eu vou ficar me matando, me indignando, chorando? Eu não, eu fiz o meu melhor aqui na cabeça dele, fez lá e tá tudo certo. Até porque a conta dele tá lá, a bancária dele tá garantida. E eu vou te apresentar outro problema que é aliado a esse, faz com que nós estejamos 2 décadas sem ganhar uma Copa do Mundo, que é o fato desses atletas não estarem mais no Brasil. Então eles não sentem. Você vê que a Argentina foi uma comoção. A essência do país, foi uma comoção na Argentina o título. Foi uma comoção. Você via nos atletas, eles queriam dar aquilo para o argentino, para o povo deles. Todas as Copas que nós ganhamos, nós tínhamos esse mesmo sentimento. É ou não é ambiente? É um ambiente. Qual é o ambiente? Eu entrevistei o Parreira. Isso tinha antigamente, você sentia isso. Eu entrevistei o Parreira tem uns 4 anos atrás. E eu dei uma cutucada nele. Eu queria saber, porque esse trabalho que eu faço lá pela federação, eu tenho acesso a eles, e aí surgiu essa oportunidade. Eu entrevistei Parreira, Oswaldo Oliveira, entrevistei o Vanderlei Luxemburgo, eu entrevistei só fera. Aí eu peguei o Parreira, eu falei assim, porque eu queria muito que ele me dissesse o que aconteceu em 2004, 2004, e o que aconteceu no 7-1. 2014. Ele disse que não podia me responder aqui, porque aqui ele não era treinador, ele era coordenador técnico. Tipo assim, seria antiético da parte dele falar algo quando o Filipão era o treinador. Aí sabe aquela coisa que a gente samba para lá, samba para cá? E aí eu reconstruí a pergunta e eu consegui arrancar dele o seguinte, que em 2000, quando ele foi campeão do mundo, ele tinha um grupo de jogadores. Determinadas pessoas, conceitos, sentimentos, cultura, enfim. Aqui, quando se perdeu de 7-1, eram outros jogadores. Era uma outra realidade, era uma outra experiência. Esses aqui sabiam o que estava acontecendo no Brasil. Esses aqui queriam o que o torcedor brasileiro queria presentear. Você lembra do Romário pegando aquela taça, beijando e oferecendo... Você sentia a emoção, né? O Dunga, dele. Sabe? O Dunga era um comandante, ele organizava, orquestrava aquilo tudo com toda... Aí eu tô com o Lazzaroni. Daqui a pouco nós vamos passar as fotos e repassar cada uma. Aí só completando. E aí eu entendi a resposta dele. Estava implícita no meio daquele monte de coisa que ele falou. Quer dizer, são as pessoas. Porque eu falei, eu vou contratar um elenco inteiro para uma competição. Primeira coisa que eu quero saber quem são essas pessoas. Casado, divorciado, solteiro, novo, velho, jogou aonde, o que conquistou, o que ele tem. O primeiro funil para mim seria esse.
né? Eu contrataria uma pessoa para me traçar o perfil de cada um deles. Mas eu quero puxar uma pergunta aqui que ficou lá para trás, Desculpa, do assunto pode lá fazer. de trás. Não, mas é bom, é que a gente conversa muito mesmo. Mas só para não esquecer de te perguntar. Mas aqui você em Ribeirão Preto jogando os 2 times. Qual que é o seu time do coração? Botafogo ou Comercial? Então, o meu time de coração é o Fluminense no Rio, tá? Nacional. É um time... Ou da região lá, É. mas e aqui em Ribeirão? Eu tenho... Quem me para mais na rua, aqui em Ribeirão, é o torcedor do Botafogo. Tá? Uhum. Eu sou mais parado pelo torcedor. Então, isso acaba criando mais vínculo. Né? A gente vê que o torcedor do Botafogo tem mais carinho pelo que eu construí dentro do campo com o Botafogo. O torcedor do Comercial não tem essa mesma identidade comigo. Então, eu acabo tendo menos vínculo. Estou falando desse vínculo. Uhum. Mas como alguém que vive do futebol, eu vivo do futebol. Certo? Você é uma jornalista. Tudo que você quer é, se a gente pudesse ter aqui todas as grandes emissoras do país aqui em Ribeirão, caramba, seria legal, porque a gente ia ter mais emprego, a gente ia ter mais transformação, mais investimento, seria ótimo. É assim que eu penso. Eu penso futebol assim. Por isso que eu falo, eu sou tricolor, eu amo o Bangu de paixão, que foi um clube que me abriu as portas para eu começar. Se eu ganhasse amanhã numa Mega Sena, eu ia lá no Rio montar um projeto dentro do Bangu. Sabe por quê, Ju? Eu tenho uma dívida social com o Bangu. O que o Bangu fez por mim e por muitos meus colegas, que até hoje são meus amigos, né? Como tem muitos meninos aqui que foram formados pelo Botafogo de Ribeirão, pelo Comercial, que até hoje mantém vínculo, esse é o trabalho que o esporte consegue fazer. O Bangu te direcionou na sua vida, né, Palmieri? O Bangu fez a sua história, porque você entrou no futebol e você começou como base no Bangu. É isso aí. Você Mudou, imagina, né? toda a minha juventude, ela foi costurada, toda ela, dentro do Bangu. Ali eu me tornei adulto. Você ficou 10 anos? 10 anos. 10 anos lá. Quando eu saí, eu vim para cá. Por isso que eu falo que eu sou mais ribeirão pretano que carioca, porque eu construí outra vida aqui. Mas eu deixei muitos amigos lá. Quer dizer, eu quando vou ao Rio, eu vou ao Bangu. A gente tem um encontro para cada 1 ano, 2 anos, a gente se reúne no Rio com esses colegas que se formaram no Bangu. Tem um grupo, WhatsApp, que é só desses colegas, entendeu? A gente, se você entrar ali, você fala, nossa, quanto idiota. É só coisa de 1900 e bolinha, nossa, sabe? É muito pessoal aquilo ali. Uhum. Então é muito bom. Isso é o que o esporte é capaz de fazer. Quando eu vejo uma cidade como Ribeirão Preto, com o potencial que ela tem, tá certo? Você me viu na Secretaria de Esporte. Quando eu entrei, a gente estava 6 anos sem ganhar nada. A gente veio de uma gestão que, infelizmente, teve as razões dela lá, que não conseguiu fazer. Aí a gente resgatou isso. Né? A gente conseguiu ganhar tudo no primeiro ano, ganhar tudo no segundo ano e eu saí. A estrutura que eu consegui fazer, eu busquei 8 parcerias fora da prefeitura. 8! Eu levei 8 parceiros. Empresas de fora que colocaram coisas dentro do município. Hoje, tudo que a gente vê são pessoas querendo tirar tudo do município para atender pessoas fora. Não, eu fiz um caminho inverso. Então, eu viabilizei, né, a vinda de jogadores, de treinadores, estruturas para que o esporte pudesse voltar a ser o que era. Você pensa em entrar na política? Ju, eu posso te dizer que eu sou um pré-candidato. Eu sou um pré-candidato. Para esse ano, vereador? Sou um pré-candidato. Porque assim, isso é outra coisa que a gente aprende. A gente vai ficando mais velho, vai amadurecendo as coisas na nossa cabeça. Não adianta eu ficar reclamando. Você nunca foi candidato? Né? Não. Eu fui uma vez, mas foi assim, foi coisa lá atrás e me puseram meu nome, pode pôr, mas eu estava no futebol, eu saí, não. Hoje eu me sinto preparado diante de tudo que eu vi, sabe, tudo que eu aprendi, para defender algumas ideias, que eu sei que algumas pessoas concordam comigo, com o que eu penso. A gente mesmo se identifica com muita coisa. Uhum. Só de conversar com você eu já percebi que a gente tem muita identificação, né? De conceitos, do que as coisas são, como elas devem ser. Então, acreditando nisso, é que eu penso, né, que eu posso trabalhar em favor de algumas causas, defender algumas causas que nos são comuns e que vai causar o bem para as pessoas. E outra coisa, eu não quero fazer disso uma carreira. Eu não quero. Eu quero ir lá, contribuir com o que eu puder, e se eu não tiver que continuar, ótimo. Eu fui lá, como eu fiz na Secretaria de Esporte. Eu entrei, fiz o meu trabalho. As pessoas que estavam lá, que conviveram comigo, elas me conhecem e sabem o que eu fui fazer lá. Eu vejo todas elas e olho de cabeça em pé, olho no olho.
Eu não devo nada a ninguém, tá certo? Eu não devo nada absolutamente a ninguém. Tudo que eu fiz bem feito e eu cumpri aquilo que eu podia fazer. Não prometi nada para ninguém que eu não podia fazer. Ganhei amigos e ganhei inimigos, né? Porque quando a gente vive é um momento que você não pode ser autêntico, né? O politicamente correto hoje, para mim, é uma vergonha. Mas isso também não quer dizer que eu precise ser grosso, indelicado, mal educado com você. Se eu puder evitar um conflito, eu vou evitar o conflito. Mas eu não posso deixar de ser quem eu sou, ferindo algumas coisas que eu tenho, que são inegociáveis, entendeu? São inegociáveis. Então eu vejo algumas pessoas fazendo determinadas coisas que eu falo, gente, eu não acredito que a pessoa seja capaz. Assim, isso me interessa. Há 4 anos atrás, Ju, isso aí pouca gente sabe, mas eu infartei. 4 anos atrás. Eu descobri que, depois que eu infartei, né? Eu descobri que o estresse é fator de risco. Eu estava muito estressado, com um monte de coisa, mas não estava nem relacionado à minha vida propriamente dito, com o que eu estava vendo, com o que eu estava assistindo, o que as pessoas estavam fazendo. Aquilo me causou uma indignação tão grande, quer dizer, eu não vou mudar o mundo. Então, assim, eu pego a minha vida em algumas fases, né? E eu digo assim, ó, teve um antes e depois. Eu, depois disso, depois dessa experiência, por tudo que eu ouvi depois que eu passei por isso, do que eu tive que me sujeitar, porque assim, ó, a gente, quando é novo, a gente acha que atravessa uma parede. Não, me dá aqui que eu faço. Deixa comigo. Aí você tem uma experiência dessa, em que a tua vida fica por um fio, você fala assim, eu sou fraquinho pra caramba. Eu não sou isso tudo que eu pensava que eu era. Aí você tem que botar tudo isso assim, botar na mesa, abrir e falar assim, bom, isso aqui é bom, eu vou deixar aqui, isso aqui eu não quero mais. O teu processo para ser seletivo, ele fica muito mais sensível, entendeu? Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero mais. Então eu entendi que algumas coisas eu quero. Qual partido? Eu não vou falar agora. Eu não vou falar. Mas você já está filiado por conta do tempo de filiação para ser candidato. Estou filiado e ele vem com alguma força, assim, que eu acredito no poder dele, na força dele. Acredito mais nas pessoas que estão nele do que nele. Isso que eu falo para você. Tá. Eu busco pessoas, entendeu? Então, assim, eu acredito naquela pessoa que me passou muito boa impressão quando eu estive dentro da política. E independente do que as pessoas falem, né? Porque olha só, tá tão difícil hoje. Você já viu o que a inteligência artificial está fazendo? Ela põe a tua cara, a tua voz, numa pessoa que não é você, falando coisas que não foi você que disse. É aquela coisa da tecnologia. Ela vem e é muito positiva para quem sabe usar para o bem. E tem aqueles que sabem usar para o mal, né? Ó, eu vou passar algumas fotos suas agora, pra gente finalizando, e pra você só comentar com a gente o que é. E eu já queria engatar aqui uma pergunta. Por que você encerrou sua carreira aos 32 anos do futebol? Porque foi realmente cedo, né? Dava pra você ter, sei lá, prorrogado uns 35, 37 anos. O Fábio tá jogando com 42. Hoje, né? Hoje mudou muito, né? Esse perfil. É isso que eu ia falar, dor. Eu já sentia muita dor. No corpo, tipo dor, coluna. Com 32 anos? 32 anos. Porque, olha só, quem se formava antigamente em educação física, se formava na Escola de Educação Física do Exército. Os meus preparadores físicos, a maioria, tudo militar. Então, assim, tinha um conceito, não é que eles eram ruins, não. Assim, eles eram bons. Mas dor média altura, para fazer o que eu fazia, eu tinha que ter alguns cuidados especiais. Eu sacrifiquei muitas partes do meu corpo em favor do que eu fazia. Agora eu estou pagando, o boleto chegou. Com 32 anos começou a chegar o boleto. Eu falei, pô, agora é hora de pagar e vou dar um tempo. Então eu parei por questões físicas. Você encerrou sua carreira onde? Eu encerrei a carreira, meu último clube foi o ABC de Natal, mas eu fui para Fortaleza para continuar. E quando eu cheguei lá, por força eu me identificava muito com o clube, com tudo, eu acabei virando auxiliar técnico. Então você não foi para o campo? Aí eu acabei não indo para o campo. Ó, vamos passar as fotos rapidinho? Essa foto aí foi no jogo Bangu e Botafogo. Olha eu aí pelo Bangu, abraçando meus colegas do Bangu. Olha o Márcio Rossini, esse que está com os olhinhos de fora aí, zagueiro nosso. Esse jogo, o Botafogo do Rio, ele não era campeão há mais de 20 anos. Se ele ganhasse do Bangu nesse jogo aí, numa quarta-feira à noite, ele ia ser
sagrado campeão. Se não ganhasse do Bangu, ele ia ter que enfrentar o Flamengo no final de semana. Nós saímos desse jogo 0-0. Então por que a gente se abraçou? Porque naquela semana todo mundo dizia assim, o Bangu vai se vender, o Bangu vai entregar o jogo para o Botafogo não tem que enfrentar o Flamengo no domingo, o Bangu é um time pequeno, o Bangu não vai aguentar. Olha, nós empatamos com o Botafogo devia ter uns 4, 5 jogadores na seleção. Era uma seleção esse Botafogo. Aí a gente falou assim, isso que eu falei para você, ambiente. A gente se reuniu, não vamos perder o jogo. Se não der para ganhar, o que a gente precisa para ser campeões? Ganhar da gente. Nós não vamos perder esse jogo. Esse jogo aí, isso que eu mandei essa foto, foi um dos jogos emblemáticos assim da minha carreira. A gente poderia ter trazido aqui um jogo que a gente foi campeão, que eu subi, ou fora do Brasil. Não. Esse jogo foi muito importante, porque mexeram com a nossa honra. E a gente, mesmo enfrentando uma seleção, que era o Botafogo, a gente não permitiu que eles ganhassem. No domingo, o Botafogo enfrentou o Flamengo, ganhou de 1-0, gol do Maurício, um gol emblemático, se você parar isso para ver em 89, depois de 21 anos, o Botafogo foi campeão estadual de novo. Em cima do Flamengo e não conseguiu ganhar do Bangu. Ganhou do Flamengo, mas não ganhou do Bangu. André Ramachotti. Olha isso. Andrezinho é torcedor do Botafogo, a foto 1990. E essa foto aqui foi um pouco antes do Covid. Onde você jogava aqui? No Botafogo. Botafogo. Nossa, de Ribeirão. Diferente de fora. É que é de goleiro, né? Então tá o escudo ali branco, né? Podia ser branco, preto e vermelho, mas... Né? Tá tudo... Uhum. E aqui eu já tô com o Andrezinho na Vladimir Meirelles. Ele aqui pequenininho e depois quando ele me parou na rua. Palmieri, parou o carro, eu quero tirar uma foto com você igual aquela que a gente tinha e vou te mandar a foto. Aí pegou meu telefone, a gente tirou a foto e ele foi embora, mandou a foto. Beijo, André. Bom te ver, cara. Museu do Futebol no estádio do Pacaembu. Quem já foi ali... Eu vi essa foto. Você viu? Quando eu vi, eu falei, gente, olha do Palmieri, então, que legal. Aí do lado, mais pra cima... Eu levei o Bernardo, ele ficou louco nesse museu. É lindo, muito legal a história. Me cobra o livro pra eu te mandar. Ali em cima tem Pelé com 1.000 e tantos gols. Então, tem você que é da história como o maior goleiro de disputar um campeonato brasileiro. Eu... Aí, 2,1 metros. 2,1 metros. Aí eu fui lá tirar uma foto. Não podia não, eles não deixavam, mas sabe, carioca dá sempre um jeitinho, né? Eu tirei a foto. Aí, ó, o Botafogo do Rio, né? Com o Renato Gaúcho, com o Jefferson. O Jefferson jogou aqui no Botafogo comigo de Ribeirão também, né? Foi um time que esse time marcou. Apesar de não ter sido campeão, o campeão foi o Flamengo, tá? O Flamengo tinha um timaço também. Mas foi um time que marcou, porque tinha Renato Gaúcho. Esse time jogava muita bola. E jogadores de seleção também. Época que o Maracanã tinha geral, o povo na geral ali embaixo, né? Essa foto foi anos 90 também, anos 90, Muito bonita a foto. O mesmo Botafogo, mas isso foi um outro jogo. Eu não me lembro exatamente onde, mas eu acho que esse jogo foi fora do Brasil, tá? Esse jogo não foi no Brasil, não. Pra onde você já jogou fora do Brasil, Palmieri? Eu trabalhei no Chipre com futebol. Mas, assim, países que eu conheci por causa do futebol, vários, Japão, China, eu fui em tudo quanto é lugar. Eu perdi a conta, assim, tudo jogando, na Itália, em vários lugares. Lazzaroni, técnico de seleção brasileira, Copa do Mundo. Esse evento, a CBF todo ano faz um evento, o Covid veio e atrapalhou um pouco isso, então interrompeu. Mas tem um evento no Brasil onde reúne todo o mercado com várias frentes esportivas, de material esportivo, agenciamento, tudo numa feira. E as federações a que eu pertenço, e tanto a associação, a gente vai nessas feiras. Então, nessas feiras, a gente fica junto. Jogadores, ex-jogadores. Nessa aí, eu tirei uma foto com o Lazzaroni. Lazzaroni, ele foi treinador da seleção em 90 e ele não foi campeão do mundo. A gente saiu para a Argentina. Esse cara aí, ele é muito inteligente, ele tem uma ideia... Ele não foi agraciado com o título mundial. Mas eu estou para te dizer que... Porque, Ju, a gente tem que pensar assim, para alguém ser campeão, alguém construiu lá atrás, começou a asfaltar o caminho. Ele é um dos profissionais que ajudou a asfaltar o caminho para a gente chegar ao pentacampeonato. Esse cara aí, Lazzaroni, Sebastião Lazzaroni. E ele estava nessa feira. Pepe, você vê que eu peguei só os tiozinhos, né? O Pepe, por quê? Cara, esses caras são muito top. Eles têm cada história,
sabe? Você vai ouvindo, você São da aprende. história, né, Palmieri? Você aprende muito é com aí eles. que tá. Você aprende muito Como a gente com da eles. comunicação, a gente tem maior respeito e maior admiração por todo mundo que construiu a história da comunicação, faz parte dessa história, né? É isso E aí. tem que reverenciar mesmo. Sim. A galera que não tinha nada, né? Começou do zero. Exatamente. Muito respeito aí pelo Pepe também. Marco Aurélio Cunha. Esse cara, ele... Ele é pequenininho. ele é pequenininho, ele é uma figura, é médico, né? Trabalhou muitos anos no São Paulo. Há quem diga que ele em breve vai ser presidente de São Paulo aí, ele tem muito vínculo com São Paulo, mas foi meu médico na seleção brasileira, foi coordenador técnico na seleção brasileira, é um cara realmente do futebol feminino, ele mandou muito tempo futebol feminino na seleção brasileira. Ele é um cara pra mim, assim, pensa numa mente brilhante, é esse cara aí. Aqui eu fui ministrar um curso na CBF Academy. A CBF ela forma treinadores de goleiro. Legal. E nesse dia, era o meu dia lá de oferecer um pouquinho compartilhar um pouco de conhecimento com os colegas da área, né? Aí eu tirei uma foto da turma. Aí Tudo goleiro. Do goleiro, ex-goleiros e treinadores de goleiro. Ex-goleiros e treinadores. Aí eles formam quem vai treinar, na os verdade. goleiros, exatamente. Entendeu? Olha o goleirão do Bota aí, ó. Que mais? Foi um desses eventos aí. Você já tem um pouquinho de tempo. Como é que ele é grande? Eu tenho 2 metros, ele é quase do meu tamanho. René Simões. Esse é outro ícone. É um cara que foi meu treinador na seleção brasileira também, na base, né? Eu participei de 2 mundiais na base e fui 4 vezes convocado para a seleção brasileira e 5 vezes para a seleção carioca. Então, assim, aí você vai dizer, Palmieri, por que tanta seleção e não chegou profissional na seleção? Quando o Castor foi preso e morreu, que o Bangu deixou de ser grande, aí você esquece. O futebol tem um negócio muito escroto, desculpa o termo, sabe, assim, muito ruim que caminha com ele, que assim, infelizmente, você ser bom só não adianta. Você tem que ser bom e tem que estar num clube grande. Eu ia falar isso agora, senão não puxa. Não vai. Eu era bom, mas o Bangu se tornou pequeno. Então, o Cavalo, ele não passou para mim nesse momento. Mas eu fiz grandes amizades. E o René é um dos que eu fiz, me treinando na seleção, fui visitar ele quando ele era coordenador no São Paulo, lá em Cotia. Uma estrutura que o São Paulo construiu lá, maravilhosa. Eu trouxe essa foto para vocês também. Essa foto é mais recente. Essa foto foi da última eleição que nós tivemos na Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol. Aí se reuniram os sindicatos. O que é a federação? É a união dos sindicatos da categoria. Então aqui está o Mancini, tá vendo? Está o Jorginho ali. Nesse dia aí, Dorival não estava, mas você tem o Joel, né? Que são os mais conhecidos, né? O Joel, treinador. Eu estou aqui, né? Agachado. Uhum. E aí são os presidentes dos sindicatos, alguns ex-treinadores, o Valdemar Lemos ali no fundo, o Aguinaldo Lis, que ele é presidente do sindicato em Santa Catarina, foi zagueiro do Palmeiras, é presidente do sindicato, enfim. Aí foi na sede da SAFERJ, que é o Sindicato dos Atletas do Rio de Janeiro. E isso aconteceu lá, foi ano passado, né? A gente fez eleição, aí depois da eleição, lá tudo direitinho, a gente se reuniu para tirar uma foto. Então, isso aí, Ju, nesses eventos, né, que eu participo, com quem eu me relaciono, é que eu consigo me manter dentro do negócio chamado futebol e entendendo o que está acontecendo. Aqui foi uma atividade da BTG. Do meu lado está o André, lado direito, camisa azul, Marquinhos e o Jair. Esses 3 caras aqui, o Fábio está treinando no Fluminense. O treinador dele, Fábio Goleiro, é o de camisa azul. Mas quem foi o treinador dele era o Marquinhos, que está no meio. E o Jair, que está com a camisa da BTG também, o Jair treinou todos aqueles goleiros do Vasco, né? Acácio, Elton, todos os goleiros que passaram pelo Vasco, que foram famosos, foram formados no Vasco, por mão daquele senhor ali, pelo Jair Bragança. Aqui está o Wagner, que foi goleiro do Botafogo em 2005 e campeão. Né? Meu amigo, a gente foi formado junto no Bangu. E aqui, me perdoe, eu vou esquecer o nome dele, mas esse cara aqui, esse cara joga em tudo quanto é lugar do mundo, naquele futebol de areia. Excelente goleiro. Então, uma foto, eu esqueci o nome dele, me fugiu a mente. Mas são só gente do treinamento e da posição de goleiro. Essas feras aí.
Beleza. Palmeira, obrigada. Caramba. Pela sua participação. Prendi você pra caramba aqui, né? Não, mas é isso que é legal. A conversa rende. Eu acho que a gente passou aí uma pincelada de tudo um pouco aí, uma né? benção, muito bom. Da sua visão, da sua carreira, um pouco da sua história, algumas polêmicas. Tinha mais história, hein? Mas... Tinha, vamos fazer a parte 2. Eu sempre falo, todo mundo que vem aqui, a gente sempre fica ainda faltando a parte 2, não tem jeito. Mas obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Te dar um tempinho aí, foi muito bom bater um papo aí com você. Obrigado. Parabéns pela estrutura, pelo programa. Que Deus te abençoe. Igualmente. Valeu. Pessoal, e vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.